Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Yamascast. Já deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha, curta. Eu, Duda e Arthur, estamos recebendo hoje dois feras que antigamente eu só tinha conhecimento dessa área por conta de um livrinho que a gente vai comentar mais tarde sobre ele. Eu também tinha o livrinho. Que eu acho que toda criança da década que nasceu em 80... de 80 em diante. Tinha isso. Eu não sei se o livro é 1978, 79, não lembro quando é que foi lançado. E se você quiser saber como sobreviver na floresta, podemos falar isso? Pergunta pra eles. Vamos perguntar pra eles. Bem-vindo, Léo e Gabriel, ao Yamascast. Obrigado. Alegria estar aqui. Caramba, cara. Eles são escoteiros desde muito tempo. E a gente tinha aquela ideia de escoteiro, é o cara que pode soltar no meio da floresta amazônica que... vai ficar vivo pra sempre. Vai ficar bem. Não sei se vai comer lagarto, se vai fazer uma cabana de se vai fazer palmeira. fogo, vai fazer fogo no meio da floresta. É tipo aquele náufrago. O náufrago era um escoteiro? Será que ele estudou? Se deu bem, né? Se deu bem. É um estudo, é uma filosofia de vida. O que é o escoteiro hoje? Bom, primeiro eu quero dizer que se você largar a gente na floresta, a gente sobrevive talvez 3 a 4 dias a mais só do que o restante da população. Mas a gente sobrevive com muito mais conforto, eu diria, né? Uhum. Dá pra fazer cabana. Dá pra fazer cabana. Então já é um grande passo. Já tem experiência de fazer isso com bambu e folhas, né? Cipó. Sisal. O cipó também ajuda. Tem cipó um que dá. Tem termo que com o sisal a gente constrói o mundo. Com o sisal a gente constrói. Isso é bonito demais. E com quantos paus se monta uma canoa? Nunca fiz uma canoa. Mas de bambu dá pra fazer balsa. A gente faz balsa. Nossa parada é o bambu, né? Mas é porque a gente tá aqui no Rio, tem escoteiro que faz com madeira a mais, depende de onde você tá. Depende da região que você tá, né? Mas assim, respondendo a sua pergunta, o movimento escoteiro, ele é a gente fala que é a educação pra vida, né? Então nós somos um movimento de jovens, né? Para jovens, isso aí, com apoio de adultos. Uhum. Então, a gente não seria um curso, porque se você pensar numa ideia de curso, você tem ali um adulto, um instrutor, que ele meio que entrega, né, um conteúdo. E que tem início, meio e fim. Que tem início, meio e fim. Então, a nossa proposta não é entregar conteúdo, mas é motivar as atividades para que elas aconteçam. Elas são direcionadas, criadas pelas próprias crianças e jovens, né? Uhum. E nós estamos lá para inspirá-las nessas atividades que desenvolvem competências que as educam para a vida. Mas existe como uma luta. Você tem etapas, faixas a serem seguidas, você passa de uma etapa, você vai para a segunda etapa, que você aprende novos movimentos. Pro escoteiro também, você quando é muito jovem, 10, 11 anos, você tá numa etapa e aí quando ele vai aprendendo, ele vai passando de uma fase para outra? É dividido por faixa etária, por faixa etária. Com quantos anos começa? Entra com... 6 anos e meio. A partir de 6 anos já pode entrar. 6 anos e meio. Que a coordenação já tá melhor. Alfabetizado. Esse é o lobinho? É um lobinho. É o famoso lobinho. Lobinho. E aí vai até ali 10, 11 anos... Aí vai para um ramo escoteiro, que seria mais uma faixa, né, dentro das artes marciais. Do ramo escoteiro com 15 anos vai para o ramo sênior, 18 anos, ramo pioneiro, 21 vira voluntário. E aí ajuda aos novos a terem a progressão deles, né? Meio que vai passando de um para o outro, um esquema meio de irmão mais velho. O cara que entra velho já pode entrar? Pode entrar coroa? Nunca é tarde demais para entrar no movimento escoteiro. Porque, na verdade, o que a gente tem ali é um movimento de educação baseado em princípios morais e tal, e de desenvolvimento de competências para a vida. Então, você nunca foi escoteiro, mas você viveu até hoje. E nessa sua vida você desenvolveu competências, você adquiriu habilidades, você conhece coisas, você sabe do mundo, né? E aí essas tuas competências, essas tuas habilidades são úteis para as crianças, né? Sim. Então você vai contribuir no movimento escoteiro de acordo... claro que a gente dá treinamento também para os adultos que entram e que vão trabalhar com os jovens, mas é muito da tua bagagem também que você bem colaborativo, né? Sim. Super. Então, por
Por exemplo, o Gabriel é um profissional de comunicação e design. Então, ele tá lá no nosso grupo escoteiro e ele nos ajuda na parte de comunicação e design. Pô, que bacana. E quando as crianças querem aprender alguma coisa sobre comunicação ou alguma atividade que tenha a ver com comunicação, o Gabriel vai lá e contribui com essa atividade. Então... Arthur, acho que já tivemos nossos 3 minutos de entrevista, né? Que é o tempo normal de entrevista dos escoteiros. Vamos agradecer a eles. A gente tava conversando isso antes, né, da E gravação. não falamos do Pato Donald. Não falamos, não deu tempo. Temos que chamar eles novamente. Obrigado. Foi um prazer. Porque é sempre assim, né? Chama os escoteiros que tem um assunto até dar com pau e não dão tempo pro cara falar, né? Não é por- E começa justamente pela pergunta do você sobrevive no meio da floresta se eu destacar agora? Certo. Aí você fala, não, peraí, E calma. qual é a próxima pergunta idiota que o pessoal fica fazendo? É que nem o Guinzazinho Luizinho? Essa... E tem o Vende Biscoito. Vende biscoito. É. A gente não vende biscoito. Ninguém vende Sinto biscoito dizer. aqui, né? Na Não, verdade, a não. gente vende o que for preciso Pra arrecadar alguma pra coisa. arrecadar dinheiro para as nossas Mas, pô, atividades. da onde que surgiu isso? Porque existia isso mesmo. Fora, né? nos Estados Unidos, tem. É mais lá nos Estados Unidos. Tem essa cultura, as bandeirantes, elas faziam muito isso, principalmente nos Estados Unidos. Para financiar as atividades delas, elas produziam os cookies, né? Que nos Os Estados brownies, Unidos os é cookies. cookie o tempo todo. Exatamente. E aí elas vendiam como forma de arrecadar dinheiro lá pro grupo de Mas bandeirantes. lá eles têm esse negócio, né? Da igreja também, né? Vende cookie, as crianças já começam a vender, lembra? Parece em filme, limonada. Limonada na porta de casa. Isso aí. limonada. A gente vende muita rifa, né? O lance de vocês é rifa. Ou até eles dentro do grupo, às vezes eles se organizam e falam, vou fazer uma cantina. Acabou a reunião, eles montam lá a barraquinha deles, vende uma água. Porque desenvolve competências também. Então, por exemplo, o menino, ele mesmo faz um bolo. E aí ele vende o bolo Porque dele. assim, como vocês... Eu vou falar de uma forma meio grossa, mas... Ninguém vai encarar Ninguém como vai encarar. uma forma Não, ruim. não. sobrevivem porque vocês têm uma estrutura. Vocês têm Você fala na roupas. Amazônia ou no... Não. Grupo. Eu digo dentro do grupo, né? Vocês não são mais... são considerados ONGs, não. Nós somos uma... nós São somos, nós ONGs. somos do terceiro Somos. setor, né? Nós somos uma ONG, somos do terceiro O que é setor. o terceiro setor? O terceiro setor é exatamente aquele setor que não é o governamental e não é o privado, né? Não é o de... Estamos ali No limbo. meio, exatamente. no Então, limbo. assim, nós temos uma proposta a oferecer para a sociedade, que é o nosso projeto educativo, e é todo composto por voluntários. Então, todos os adultos que aplicam atividades escoteiras, né, que a gente chama de escotistas, eles são voluntários. Eles Não tem cargo remunerado na função. Não. A gente tem escritórios de apoio, e aí nesses escritórios de apoio, a gente tem que ter funcionário lá. Mas é pouquíssima coisa, assim. Não existe a função, eu trabalho como escoteiro. Não. Escoteiro profissional. Não. A não gente tem sabia. função. E aí o que acontece é que, assim, esses escritórios de apoio, mais ou menos cada estado no Brasil tem um, e a gente tem um nacional também lá em Curitiba, acaba que os profissionais que são contratados para trabalhar lá, ou já são escoteiros, ou viram escoteiros, porque eles são imersos nesse Vivem, mundo. exatamente, vivem. Mas né? o grupo escoteiro ali, os adultos, acabei de fazer um barulhão no podcast. O grupo escoteiro, com os adultos que estão ali, todos voluntários, todos aderiram à causa. E vocês acabam trabalhando por fora, né? A gente tem que pagar as contas, né? Tem que pagar Pra as poder contas. pagar as contas e acaba sendo um Isso hobby de atrapalha vocês, né? demais de ser escoteiro. Atrapalha? Atrapalha de ser escoteiro. Porque você vive isso 24 horas, né? O que me atrapalha de ser escoteiro mais é ter que ganhar dinheiro fora do escotismo. Aham. Tem que fazer trabalho E remunerado. Isso é horroroso, trabalho até porque você não, remunerado. Quem gosta, né? não consegue viver na floresta há muito tempo também, né? Se eu puder acampar 15 dias, não posso porque Tem que voltar, só o final de semana bate e volta rapidinho, né? Porque chega a conta lá em casa. Uma coisa que você estava falando dos bandeirantes, tem uma diferença e uma confusão que o pessoal faz, né? Entre escoteiro, bandeirante e qual é a outra? Tem os Desbravadores. 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 O que é cada um? Cara, é confuso de Vamos lá. dizer. A origem é a mesma. A origem, a essência tá ali igual. O que aconteceu? O escotismo ele foi fundado na Inglaterra. Foi uma experiência de um general inglês chamado Baden-Powell, que não é o Baden-Powell Da músico, música. mas é o outro Baden-Powell Baden-Powell. músico ganhou esse nome Em virtude em virtude foi? do pai dele ser fã do movimento escoteiro. E aí, enfim, num contexto de precariedade lá da guerra onde ele estava, ele faz uma experiência de utilizar jovens daquela comunidade para trabalhos que não fossem bélicos, né? Tudo menos empunhar uma arma. Então, os jovens trabalharam ali com envio de mensagens, primeiros socorros, cozinha, habilidades do dia a dia.
E aí essa experiência deu super certo, ele publica um livro contando essa experiência. Esse livro é destinado para os militares. É um livro chamado H2 Scouting, ele não tem nem versão em português. Só que ele cai na mão de jovens. E aí os jovens começam a brincar com aquele livro. Cara, deixa eu fazer isso aqui. Porque os jovens, nesse contexto que Baden-Powell utiliza, ele utiliza em equipes mesmo e tal. Os jovens começam a brincar com aquilo. E a Inglaterra, naquela época, passava por uma crise... Hoje não, mas passava por uma crise moral e tal. A gente está no contexto ali de pouco tempo depois da Revolução Industrial, né? 1905, 1906. E aí Baden-Powell entende que aquilo pode ser um método de educação. Cara, botar os jovens para fazer coisas úteis. Sentirem-se, desenvolver capacidade, potencialidade. Isso vai tirar eles da vida das drogas, da vida das ruas, dos vícios, etc. E aí ele faz uma experiência. Ele pega 20 jovens de classes sociais diferentes, com autorização dos pais, graças a Deus, e leva para uma ilha, a ilha de Brownsea, lá na Inglaterra, e acampa lá por uma semana. E aí nessa uma semana ele organiza os jovens em equipes, dá nomes para as equipes, propõe atividades, e os jovens desenvolvem um monte de coisa. E aí lá ele diz que... Aí ele confirma, cara, dá certo. E ele chama aquilo de scouting. Scouting é uma palavra do inglês que tem o sentido de exploração, de tal. Scouting for Boys. E aí sim, aí ele publica o livro que é o nosso livro chave, assim, que é o Escotismo para Rapazes. E a gente diz que esse acampamento foi o primeiro. Então o escotismo foi fundado neste acampamento. Aí de 31 de julho. E já tem tanto tempo, até hoje o pessoal não aprendeu que pode pegar as crianças pra fazerem coisas úteis, né? Pois é, cara. Pois não é verdade? Mais de 100 O anos. que a gente vê as crianças fazendo? Porra nenhuma no tablet. De útil. E pelo menos acho que eu acho que eu acompanho hoje em dia não fazem porra nenhuma. Né, Arthur? Na verdade, ele entendeu que é o seguinte, a melhor maneira de você colocar as crianças e os jovens no bom caminho é instigá-los a fazer coisas úteis, desafiantes, porque o nosso método escoteiro, ele fala disso. As atividades precisam ser atraentes. O jovem tem que ser legal para ele, tem que ser desafiante para ele, tem que ser diferente. E aí isso vai colocá-lo no caminho dos bons valores, do serviço à comunidade. Naturalmente, né, também, né? Do servir a si próprio, do servir ao seu país. Então foi uma experiência que aconteceu num acampamento que se transformou num método educativo. E hoje aqui no Rio de Janeiro, quais são os pontos que vocês têm para praticar o escotismo, tá certo? Escotismo. Quantos tem no Rio de Janeiro? Quantos grupos hoje, de escoteiros hoje no Rio? Beira de 120 unidades escoteiras. Isso eu tô falando do estado. Né? Se for para o município, a gente chega ali nos 55 unidades escoteiras. E é desenvolvido aonde? Em parques, em casas? Como a gente é uma ONG, né? A gente depende um pouco de ter espaços. Nenhum grupo, ele tem assim, esse espaço é meu e eu comprei. Tem um ou outro, né? Mas também rola uma certa doação. Tem um pessoal de grupo que tem sede própria. Assim. Tem um pessoal que chega e fala um senhorzinho da década de 60 faleceu, tinha um terreno, e aí ele olha assim e fala, não, eu quero que esse terreno seja usado pelos escoteiros, que abra um grupo escoteiro aqui. Aí pronto, ele tem uma sede dele lá. Muitos colégios acabam cedendo espaço. A gente fica no Parque da Chacrinha. Então, assim, depende um pouco da pessoa aceitar a gente estar lá, ter essa troca. Assim, a gente também não só usa, a gente também contribui com o espaço que está lá. Igrejas, né? Espaços de igrejas também. Eu achei muito legal que eu não sei se é uma vez por ano que estava acontecendo, que acontecia, no aterro do Flamengo. Aquilo é sensacional. Então, o que era aquilo? Vários grupos. O que era aquilo? Aquilo é o grande jogo escoteiro do Rio de Janeiro. É uma atividade de celebração da fraternidade escoteira, que acontece todo ano. Ano passado não aconteceu, por motivos óbvios. E esse ano também não. Quando que acontece? Normalmente em abril. Era em abril, na semana do escoteiro. Aí finalzinho depois, de abril, início de maio, fica ali naquele período. Mas ali juntava 4, 5 mil escoteiros. E isso eu tô falando assim, a galera que você tinha noção. Você ainda tem a galera que vai assim, pai, mãe, conhecido, ex-escoteiro. Domingo é dia do grande jogo, vou lá. E aí tem gente que não participa não consegue ir pra unidade, não consegue ajudar toda semana, mas fala assim, eu vou no grande escoteiro, no grande jogo escoteiro. Ele vai. Mas esse grande jogo é porque vocês unem todas essas equipes ou cada equipe faz o seu próprio jogo? Assim, as atividades elas são sempre divididas por faixa etária, né? Então os lobinhos fazem atividades com os lobinhos, os escoteiros com os escoteiros. Muito eventualmente, na própria unidade local... Eu vou destruir esse microfone. Vou puxar ele pra perto.
Isso é meio intimidador, né? Fica à vontade. Na própria unidade... Não gostei não. Pode ser assim? Pode. É que eu sou uma pessoa que fala com as mãos, né? Horrível. Na própria unidade local, a gente tem atividades de integração entre as faixas etárias também, até para garantir aí a coesão do grupo. Mas nessas atividades grandes, é sempre por faixa etária. Então, no grande jogo, estão todas as faixas etárias lá, mas aí, assim, desses 4.000, tem 1.000 lobinhos. Aí os 1.000 lobinhos fazem atividade juntos. Né? Aí tem 2.000 escoteiros, da faixa etária de escoteiro, né? Que é de 11 a 14. Aí eles fazem atividade juntos e tal. Depois de 11 a 14, vira o quê? São os sêniores. São sêniores. 15 a 18. E de 18 pra frente vira o quê? Pioneiro, 18 a 21. E aí de 21 pra frente é o escotista. Quando ele faz 21, acabou a nossa proposta pra ele. A nossa proposta educativa se encerra ali. Quando o cara faz então 21. Acabou pra mim, eu entro e saio. Aí, a partir daí, você pode ser um voluntário. Isso. Você vira tá, mas você não tem uma categoria específica dentro... Tem, aí como voluntário você pode ser escotista, que é o cara que aplica as atividades, ele tá lá, ele tá com a criançada. Ou você pode ser dirigente, que é o cara que tá no... Apoia a unidade. No apoio. O Gabriel é um dirigente. Eu sou um dirigente. Eu fico lá, eu só ajudo, eu faço com que a unidade escoteira funcione. Ele é o escotista. Ele faz com que o programa educativo seja aplicado. Tá, mas aí, por exemplo, eu tenho um amigo que não sabe nem amarrar o cadastro do tênis direito. Então, o cara que não sabe... É outra... Eu não vou falar o nome dele aqui não, pra ele não ficar envergonhado. Mas, por exemplo, esse cara, ele não sabe nem dar um nó de nada. Não sabe fazer nada. Ele chegou lá. Se ele for colocado com as crianças pra auxiliar, ele não vai aprender nada. Como é que ele... Entendeu? Como é que ele começa... Mas o nosso objetivo não é ensinar adulto, né? O movimento escoteiro é uma proposta educativa para jovens de 6,5 a 20. Entendi. Mas ele aprende. Ele aprende. Tem esse caminho inverso. Tem esse caminho. Porque, assim, a gente também se ensina. Sim. Eu aprendi muita coisa de comunicação com o Gabriel. Sim. Entendeu? Desde quando a gente se conheceu adulto, tem, sei lá, 5 anos. E aí eu aprendi, trabalhando com ele é dirigente no grupo escoteiro que eu atuo, e ele faz essa parte de comunicação, então eu aprendo com ele. As ferramentas que ele usa, eu aprendo com ele. Entendi. E aí, assim, eu tenho, por exemplo, um assistente que ele entrou beirando os 50 anos de idade. E realmente ele não sabia. Ele sabia amarrar o cadastro, graças a Deus. Inclusive porque ele trabalha com crianças junto comigo, com os pequenininhos. Eu trabalho com os novinhos. É legal saber. É bom aprender, Alexandre. Opa, falei o nome. Pra ver, Alexandre. Ele usa tênis de velcro, sabe? É mais fácil. Mas assim, por exemplo, ele não sabia fazer, sei lá, o nó que você amarra para hastear a bandeira, ele talvez ele não sabia cortar um bambu no acampamento, mas ele aprendeu nos cursos que a gente dá e aprendeu com a molecada também, porque eles ensinam pra gente. Também tem esse lado, né? Legal. É o que eu te falei, a gente não entrega um programa, a gente ajuda eles a vivenciar o programa. E para a criança entrar nisso? O pai quer colocar a criança Arrasta. Com 6 anos, acaba que a criança vai sozinha, né? Arrasta o pai para assinar tudo. Porque assim, eles vão lá, definem um grupo, e aí eles pagam uma mensalidade, vai uma vez por semana. Como é que funciona essa infraestrutura de vocês para receber? Cada grupo escoteiro se autofinancia de alguma maneira, tá? Então tem grupo escoteiro que tem mensalidade, tem grupo escoteiro que funciona que tem patrocínio, tem poucos, né? A maioria tem uma contribuição mensal, que às vezes é fixa, às vezes varia de acordo com a possibilidade da família, porque não tem fim lucrativo. Então, assim, você quer colocar seu filho num grupo escoteiro, vai lá, procura um grupo escoteiro, e aí você vai participar de uma reunião, inclusive hoje à noite tem uma reunião, em que um dirigente do grupo escoteiro vai te explicar a proposta. Então, a nossa proposta educativa é essa daqui e tal, o grupo escoteiro funciona assim. E aí, normalmente, a criança faz ali uma experiência de 1, 2, 3 fins de semana, que é o suficiente para ela se apaixonar. Sim, porque vai estar com um grupo de crianças da mesma faixa etária, fazendo se divertindo, coisas diferentes. Porque para eles é um trabalho que eles não entendem como trabalho ali. Eles vão aprender coisas se divertindo, né? Vão se desenvolver, né? Fazendo... A gente sempre brinca assim que tem 2 lados, né, cara? É assim, quando você pega um moleque, por exemplo, e vai acampar. Vamos acampar. Atividade clássica de escoteiro. Monta uma barraca, vamos lá acampar. De fato, em 2021... Pra que serve você saber montar uma barraca? Eu acho que nada. Pra nada. Já tem a barraca do Gugu, né? Você joga lá, abre sozinho. Não serve pra absolutamente nada. Pra que serve você saber amarrar uma quantidade X de bambu e fazer um tripé pra pendurar um lampião para iluminar um local? Nada. Né? Isso é apresentado para as crianças como um desafio.
Nosso desafio é acampar, é dormir aqui nessa barraca, nesse local aqui, super selvagem, que foi escolhido por nós previamente, que é fechado. Claro, mas na cabeça deles, né? Então a gente apresenta eles como uma grande aventura, um grande desafio, e porque para eles é. E aí, bom, se não serve para nada, por que eu tô botando o menino para montar uma barraca, então, né? Não serve para nada a barraca em si. Mas enquanto eles estão montando barraca, eles estão trabalhando em equipe. Eles estão treinando a motricidade. Eles estão pensando em estratégias. Eles vão ter que dividir um espaço pequeno, e saber dividir coisas é algo útil no século XXI. Muito. Onde as pessoas não sabem dividir coisas. O contato com ar livre. O contato com ar livre, eles vão valorizar um dia de sol. Porque um acampamento na chuva é muito mais difícil. E existe aquilo que eu vi nos filmes. Minha referência é tudo filme. Todo né? mundo. Sentar em volta. A referência deles são os filmes. Cara, os filmes com escoteiros. Assim, vocês são a sentam em coisa volta mais- da malareira pra comer marshmallow e ver alguém mata todo Aí mundo. chegou né? o Jason, mata todo mundo. Eu acho Mas que a existe- última referência que eu lembro foi um filme que era como sobreviver a um ataque zumbi. Ah. Tem Era o escoteiro, tem escoteiro. é Aí o verdade. pessoal fala assim, mas pessoas. vocês constroem uma arma de batata e matam? Eu falei, não, calma. A gente nem sabe o que fazer é uma zumbi. arma de batata. Não sei. A gente come a batata, a gente sabe descascar a batata. mas a e gente comer. sabe descascar a batata. Sabe. Isso sim é uma habilidade Colocar útil na no fogueira, fazer uma receita boa, isso a gente sabe. Mas existe isso de se reunir em volta da lareira e Existe. contar histórias. Existe. E é tradicionalíssimo. A Que gente legal. sente falta de Nossa, ter é o esse que a gente- momento. mais curto. Pra gente é o fogo de conselho. E como vocês conseguem trabalhar com os pais? Porque uma coisa é a criança falar, pai, vai ter a gente vai para um meio da selva pra dormir lá. Só que o pai liberar a criança pra fazer tal atividade. Principalmente aquele pai super protetor. E aí né? lembra daquela que eu falei que ele chega no grupo escoteiro e tem uma reuniãozinha pra explicar pra ele como é que é o rolê? É nessa reunião que a gente fala pra ele, ó. Porque não adianta, se a família não abraçar aquela proposta, não vai adiantar. Então, assim, ó, a gente no grupo escoteiro, por exemplo, trabalha habilidades como, por exemplo, primeiros socorros. Isso é útil. Muito. Tá? Muito. Então, a gente faz jogos com os moleques. Eles simulam atendimentos, eles aprendem o que faz no caso de desmaio, eles aprendem o que pode cheirar, o que não pode cheirar numa caixa de meus socorros, eles aprendem a fazer curativo, eles sabem fazer uma tipóia, aí eles vivenciam isso com a gente, no grupo escoteiro, através de jogos, dinâmicas e tal. Se chegar em casa, o moleque se cortar e o pai se descabelar, e aí chamar o SAMU, deixar o moleque mobilizado no sofá. Cara, ele sabe fazer o curativo. Se ele se cortou, é a hora dele botar aquilo em prática. Então, assim, não vai adiantar se a família... Não é o primeiro socorros que a gente aprende quando vai fazer autoescola, né? aprende Você porra tem que nenhuma. operar o cérebro do cara aí. Eu fiz pô, autoescola tem uns 15 anos, e aí eu tinha essas aulas de primeiro socorro. Eu não sei como é que elas estão agora, mas aquilo era muito tedioso pra mim. E são coisas que você não pode usar em nada, porque assim, você aprende coisas que você não pode usar. E você aprende a não toque. E não toque. não toque. É. E aí depois, se você não tocar, por que você não prestou primeiro socorros? Tu fica naquela, cara, que salva, Mas esse salva. tipo de matéria eu acho que tinha que estar na grade curricular Não dos é, colégios, cara. Inclusive, É isso e fazer imposto de renda. Exatamente. Por que a gente não aprende? na verdade, imposto de várias renda? outras coisas deveriam estar, né? Mas assim, foda, né? Você só aprende depois de velho quando tá tomando lá, né? Mas assim, essa parte de escotismo, eu via, a gente teve com a Paula, que é dentista, né? Que eu lembro que quando eu era jovem o pessoal visitava pra passar flúor. Mas eu acho que o escotismo também podia ter essa presença nas escolas, né? De fazer eventos dentro dos colégios, dentro da colégios públicos, colégios particulares, porque isso incentiva a essa coisa do... Educação escoteira. Tem, né? A gente tem um evento uma anual proposta, chamado... a gente, todo ano, a ideia é justamente levar o escotismo para as escolas, para as crianças saberem, vivenciarem. Até porque a gente não tem como dizer que o escotismo é você ler um livro e você Não é um é isso, escoteiro. é não vivenciar. tem. A pessoa que chegar e falar assim, eu li um Eduardo, livro... A gente só fez essa parte. Eles Foi. acharam que tinham sido Acharam. escoteiros. Foi. Eles não foram. Formado Cadê pelo, o dia que pelo vocês tio leram? Patinhas. Graduado pelo... Foi graduado pelo Na tio verdade, o Patinhas. Patinhas não era escoteiro, né? Era o Pato Donald. Que Era o é Pato Era o Pato líder. Donald. Era o Pato Donald, era o Pato É. Donald, de verdade. E aí... Mas era bom ter o tio Patinho pra Tem- financiar. Tem a outra prática. que não tem, né? Mas eu acho que é interessante. Deveria ter, igual a educação física que tem na grade curricular, podia ter o escotismo também, né? Ia ser maneiríssimo. Porque assim, eu acho que o projeto de vocês é tipo o que acontece nos Estados Unidos, de levar um bombeiro, fazer aquilo todo, mostrar para as crianças como é que O funciona. Educação né? esse é Escoteira é um maneiro. evento anual que a gente faz em maio, que tem essa proposta, né? Da gente fazer alianças, Atividade, parcerias né? com as escolas e ir lá apresentar um pouquinho do escotismo para as crianças. Agora, você sabe que tem muita escola que já...
a gente se caracteriza como uma educação não formal, tá? Você tem a educação formal, a informal e a não formal. Nós somos a não formal. Então, quer dizer, é uma educação sistematizada, mas não formalizada, onde cada criança tem o seu tempo, os seus próprios desafios, é avaliada individualmente, tudo isso. E as escolas, a ficha de muitas dessas escolas está caindo, e elas estão entendendo que a educação não formal contribui muito para a educação formal. Então, você vê muita escola fazendo umas coisas tipicamente escoteiras. Um negócio... Estão aplicando, né? Eu sou professor, né? Também, profissionalmente. Professor de quê? Para pagar as contas, eu sou professor. Você é professor de Sou quê? professor de língua portuguesa. Chato pra caralho. Eu... O professor de Já teve português... aula comigo? Não, mas professor de Aí, português, tudo é chato. não é. Mas você é vou gente te boa. falar, Não ele é. tem uma característica que ele traz do escoteiro que E aí- os alunos abraçam. Cara, aí eu levo Impressionante. propostas pra escola, no meu planejamento eu boto uma proposta lá, que a minha coordenadora pedagógica, ela olha e fala, Fica louca, né? caralho, isso é sensacional. Cara, isso aqui vai ser muito legal. E é um negócio que eu faço tipo todo sábado. No grupo Não, escoteiro. uma, Tá no uma sangue. coordenadora que fala caralho, essa daí deve Mas ser a top. minha Débora, um beijo, te Ela amo. deve ser top. Ela não falou isso, mas ela pensa. Falou caramba. Mas ela, Ora nossa. bolas. Não, mas é isso. As escolas estão vendo que, cara, muito do que a gente... O que deixa a molecada louca pra ser escoteira quando chegar lá e se apaixona? E exatamente os elementos dessa educação não formal que a gente aplica. É confiar no menino, botar ele pra liderar. Botar ele pra formar equipe, fazer coisas. Não é... Não tem Você prova. não vai ter num grupo escoteiro um cara... Por exemplo, o moleque tem que aprender... Diz um negócio aqui que a gente aprende. Semáfora. Semáfora é aquelas bandeirinhas, sabe? Tinha no livro. Tinha no livro. E no livro. desenvolve competências intelectuais e tudo isso. Realmente você não vai usar muito semáforo hoje pra quase nada. Mas O código Morse também tinha, mas... Código Morse. não. É o mesmo lance da barraca. Não vai usar barraca pra nada, mas desenvolve 1000 competências você Certo. montar. E aí, você não vai ter um chefe escoteiro, um escotista, sentando o pessoal, mostrando num quadro assim, ó, a letra A você faz assim. A letra B você faz assim. A letra C você faz... Você não vai ter isso. O que vai ter? Ele vai reunir o pessoal, vai dar o papelzinho com algumas letras, vai dar uma mensagem secreta, vai espalhar a molecada, eles vão ter que se comunicar, vão ter que passar uma mensagem. Quando eles passarem essa mensagem, vão ter que correr em algum lugar pra ganhar um bombom, sei lá. Não, isso que ele falou é muito legal. Você não tem prova pra você passar. É viver. É exatamente. É literalmente Tem os vivência. distintivos pra conquistar Sim, e claro. tal. Então, Mas assim, é uma conquista. É diferente de uma Não é prova. obrigatório. O que são? Eu vejo na internet muito uma faixa com uma, eu vi o filme. Já viu? Pronto. Desbravador. com uma cacetada de bottom. Ah, não. Você deve ter visto Desbravador? É que você perguntou. Não sei. Nossa, você perguntou o que era bandeirante, eu não respondi, eu contei uma história imensa. Foi. Você contou toda essa mas Você não contou, falou qual é a exatamente. diferença. Entendeu? Então volta, Então vamos lá. Olha Aí- esse ponto e não esquece dos bottoms. Não vou esquecer, vou chegar lá. E aí, quando aconteceu esse acampamento, o escotismo explodiu no mundo. Né? Rolou esse acampamento, o fundador lá escreveu esse livro, Scouting for Boys, e aí publicou em fascículo e bombou no mundo todo. O que aconteceu? Aquela parada era pra jovem de 11 a 16, na época, quando surgiu. Meninos. Era Scouting for Boys. Aham. Até porque a gente tá falando de 1907. Sim. As meninas eram pra ficar na Não cozinha As As meninas e ficaram costurando, doidas né? Então, querendo. As meninas ficaram doidas querendo aquilo. Assim como os mais novos ficaram doidos querendo, e aí Baden-Powell criou os lobinhos. ele que criou essa história. do Ele lobinho. criou pra... Não, eu não sei se ele gostava muito de lobinho. Dizem que não gostava muito, não. Mas tava lá. Mas tava lá. Mas ele falou, cara, vai ser bom porque eles vão ser futuros escoteiros, vai ser bom. Aí criou. Mas aí, se você tá falando de 1907, não dá pra você, o mesmo cara, propor isso. O que ele fez malandramente? Ele botou a irmã dele. E a irmã dele meio que começou a organizar um movimento similar para as meninas. Pouco tempo depois, a esposa de Baden-Powell acaba assumindo esse papel e aí cria o que no Brasil se chamou de bandeirantes. Então, por muito tempo, os meninos eram escoteiros, as meninas eram bandeirantes. Em alguns países eles se uniram, em outros se separaram. No Brasil, aconteceu de os escoteiros passarem a aceitar meninas e as bandeirantes, que agora a gente já chama de os bandeirantes, passaram a aceitar meninos também. Então mas os princípios são os mesmos, porque inclusive tem os mesmos fundadores. Então, assim, a sistemática é a mesma. Mas o que tem de factível de diferença que você observa assim? Hoje é Quase nada de material diferença. só. É uniforme. Talvez um guia ou outro, uniforme. No começo, as atividades das bandeirantes eram atividades um pouquinho mais naquele pensamento de menina. Então, por exemplo, as bandeirantes tinham um negocinho de costurar. Culinária. Bababá. Só que, assim,
o mundo progrediu e o escudismo progrediu junto, graças a Deus. Então, as meninas acampam hoje. A presidente do meu grupo escoteiro é uma mulher. Sim. Aliás, tem uns 10 anos que a presidente do grupo escoteiro lá são só mulheres. São só mulheres. E aí, então, assim, hoje os dois movimentos fazem tudo muito, muito, muito parecido. Então, que em alguns países eles se uniram. E aí o desbravador, que é esse da faixa que você viu, é o seguinte. É o pessoal da igreja adventista. Que aconteceu? Muitas igrejas adventistas se interessaram pelo método escoteiro, só que a maioria das atividades escoteiras é aos sábados. E os adventistas são sabatistas. O sábado deles é guardado. Né? Sim. E aí, então... E a gente tem uma característica no movimento escoteiro que ele é aberto a todos os credos, as nossas atividades, elas são amplas. Então, assim, todas as religiões, todas as orientações sexuais, todas as classes sociais, todas as cores de pele, todos os gêneros, todo mundo é bem-vindo no escotismo. Então, os adventistas criaram uma versão, que são os desbravadores, que se você olhar o programa deles, é muito, muito, muito parecido com o nosso, mas direcionado para a religião deles e nos dias que para eles não são sagrados, que são os domingos. E você comentou sobre roupa. Quais são todas essas informações que tem nas roupas de vocês? Quanto tempo tem de podcast? Só pra gente... Não, então vamos lá. Tem mais vontade. 4 minutos. 4 horas. Cara, então, o uniforme ele faz parte aí do que a gente chama de marco simbólico, né? É um elemento de identificação pra gente, de envolvimento. O teu já tem coisas bem diferentes, elementos diferentes do dele. Cada um tem um significado. Cada grupo aqui. escoteiro do Brasil tem um lenço diferente. Então, esse aqui é o lenço do nosso grupo escoteiro, que é o 44 de Copacabana. A diferença não é de, entre aspas, graduação, é o grupo, né? É o grupo. Todas as crianças e todos os adultos do nosso grupo escoteiro usam o mesmo lenço. Mostra pra essa câmera. Aqui. Santa Cruz de Copacabana. Esse é o nosso lenço, Esse 44. O grupo escoteiro em Botafogo tem um outro lenço com uma outra cor. Então vocês se identificam na multidão. A gente... Ih, fulaninho lá ali, tá o lenço. E até no mundo inteiro. Se você pegar, você tem o lenço dos escoteiros do Brasil, o lenço dos escoteiros dos Estados Unidos. Tem o lenço trazido o lenço nacional. Cara, eu cheguei a botar a mão nele. Mas a característica é diferente que cor, formato? Não, o formato é o mesmo. Formato é tudo igual. Só a cor que vai mudando. Só é a cor que vai mudando. Isso que tá envolvendo. Eu vejo que o seu é diferente do dele. Isso daí. Eu ganhei de presente isso aqui. É a mesma coisa, mas só que o material é diferente. Tá. Esse anelzinho aqui, ele é um símbolo de formação, porque a gente passa por cursos de formação, né? Ele todo entrelaçado, né? Mas na verdade é o mesmo símbolo. É o mesmo. Esse curso aqui é meio que igual, esse nível de formação é igual. O dele é uma cordinha, o meu é um corinho. Eu ganhei de presente. Não, mas aí, peraí, vocês usam esse anel entrelaçado porque vocês passaram por um curso. Processo de formação. A gente conquistou o nível básico. É isso que... E quem não conquistou? Usa um outro que é de couro. Uma caixinha de fósforo de festa junina. Tem o nó da amizade, que amarra aqui e deixa. E tem outro além desse? Esse aqui, esse cordão. Esse aqui é um... Acima. Isso aqui a gente chama de insígnia de madeira. Foi criado pelo fundador do escotismo. Quer ver? Pode pegar. O que é esse negocinho? É o seguinte... Eu achei que eram 2 sapatinhos. Quando você completa... É isso mesmo? É quase isso. Quando você completa a sua formação, você passa por todo o processo de formação, você ganha um colar com isso aqui, com esses 2 aqui, que é a insígnia de madeira, né? E aí depois tem uma capacitação estratégica maior, que aí você ganha a 3ª e a 4ª continha. Esse aqui é só para adulto, as crianças não usam. Porque isso aqui é um processo de formação de adulto. Tá, mas o que é esse processo que você passa para poder ganhar um desses? São cursos. De que, por exemplo? A gente tem cursos sobre a pedagogia escoteira. Né? Para você virar um instrutor, né? Exatamente. Você se capacita como um educador escoteiro. Esse é o único caso que você vai, tem uma aula e alguém te ensina. Entendi. Aí ele vai falar para você, olha, tô te ensinando aqui, esse é o método escoteiro, esse é o programa educativo, é assim que você vai trabalhar com o jovem. E aí ele volta para a unidade escoteira e começa a trabalhar na prática com os jovens que tem lá. E aí tem até quantos pedacinhos de madeira você vai? No máximo 4. 4? No máximo 4. São 4. Qual que falta para você? É um curso que eu tô fazendo agora, atualmente, inclusive. De que é? É um curso de gestão de adultos. Na verdade, todos os adultos do movimento escoteiro, eles precisam desses 2. Eu ainda não tenho. O que é? Que é a insígnia de madeira. O curso aí um é o quê? E não, são os 2. Os 2 juntos. Fechadinho. São os 2 juntos. O símbolo é o colar com esses 2 aqui. E aí, dependendo de algumas funções que você ocupa em níveis estratégicos da nossa instituição, aí você faz um curso pro 3º e pro 4º. Entendi. Pra 4ª contas, né? Que é o pedacinho de madeira.
Aí você pega, você ganha a conchinha. Aí você tem que desfazer o nó Aí aqui e desfaz botar, e põe aí. desfaz o nó. Mas uma coisa bacana, porque assim, você perguntou até da questão da faixa, né, que a gente não usa. Os dos Estados Unidos usam, né? Os escoteiros dos Estados Unidos Usam. A gente usa costuradinho Aqui na aqui mão, né? também. É porque a gente é adulto, a gente não conquista o que as crianças conquistam, né? Mas aquilo ali é uma forma de reconhecimento exatamente das coisas que as crianças vão aprendendo a fazer. E isso é muito importante. E é simples, porque é um pedaço de pano. Se você parar pra pensar, é um Sim, pedaço de pano um petzinho. com um desenhozinho e tal. Tal como é isso aqui. Isso aqui é um cordãozinho com 3 pedacinhos de madeira. Mas a gente trabalha em cima da simbologia da coisa. E para as crianças é super importante. Super importante. Não, eles ficam doidos querendo Eles conquistar ficam cada vez doidos. mais, né? Aí a gente até brinca que tem gente que gosta de virar árvore de Natal. Fica cheio eles de querem coisa mais, pendurada eles querem aqui, cada eles querem vez tudo. mais. Ah, mas natural, óbvio. A criança vai querer. E você tem esse símbolo de aviador aí, Esse por aqui. quê? Então, porque é um- os escoteiros, eles têm modalidades. Todos têm o mesmo programa educativo, o mesmo método, mas você tem as modalidades do mar e do ar. E o básico. O 44 é básico. Aí você tem a modalidade do ar. Eles têm atividades mais voltadas para aviões, aeromodelismo. O método é o mesmo. Eles só têm um foco maior de, por exemplo, em vez de fazer atividade num parque, eles levam para um aeroporto e ensinam um garoto... Em vez não, né? segurança, Além de, né? Além de. Ainda Como mais. os do mar também, além de fazer tudo que Mas a aí gente tem do faz, mar- também embarcam. Mas o velejam. seu... Então, aí eu fiz um curso... Ele fez um curso sobre para isso. trabalhar com o jovem a modalidade do ar. Solta pipa. Brincando. Solta pipa, faz parte. E tinha no livro, fazer Faz pipa, parte. lembra? Não, isso é lembro. Mas aí é Tinha. aquela coisa, não é só fazer a pipa. Tem toda uma atividade para ensinar o jovem, ter a habilidade ali para fazer a pipa dele, colocar no A ar. física. ter Aprender desafio, sobre o vento, biruta, vento. tinha no... Porque biruta, olha tudo. só, aí a gente volta de novo aquele rolê do... O que isso é útil em 2021? Eu posso ir na esquina e comprar uma pipa, não posso? Que é o que se faz, né? Muito. Mas e o processo de construir a pipa? Pois é. Quão educativo ele é fazer fazer o que você vai usar. Fazer o que... Parar com a cultura do comprar, do consumir, do ter cada vez mais e vamos produzir. E você percebe, você começa a trabalhar com crianças de 6 anos, que vocês falaram. 6,5, Em que momento acaba ela se perdendo e deixando de participar do escotismo? Existe isso quando ela chega por volta dos 15 anos? As outras possibilidades são muito grandes e elas acabam indo para outra coisa. Existe. O interessante da gente ser um movimento escoteiro é exatamente isso. A gente não tem um currículo, não tem um caminho único. Tem gente que entra no escotismo com 6,5, tem gente que entra com 40, tem gente que entra com 7 e sai com 10, tem gente que entra com 11 e sai com 20. Eu Tem entrei gente com... que vira patrimônio da eu tô dos quase escoteiros. tombado. Eu entrei com 12, tô com 38. Em breve eu vou ser tombado. Ou expulso. Tem isso. E Tem expulsão? sai, depois Tem expulsão? volta. Hã? Tem expulsão, Só né? por processo disciplinar. Só se você É uma fizer coisa bobagem. muito séria. Se você É. fizer bobagem, tá fora. Não pode Se usar ser cerol na pipa, já era. Não sei se está previsto. Mas acho que acho que não pode tem pela lei, uma, né? tem pela lá lei uma não pode. comissão, eles julgam. Mas assim, veem então que aconteceu. o caminho é muito próprio, entendeu? E aí acontece da criança sair e voltar. Ela entrou com 7, ficou até os 10, aconteceu alguma coisa na vida dela, foi fazer um outro curso, mudou de escola, mudou de bairro, saiu, voltou com 14. E aí, O escotismo, eu acho uma coisa muito interessante que eu vejo que os pais... Antigamente eu via muito se falar de escoteiro, de lobinho, né? Hoje, talvez, por eu não estar tendo contato com crianças no colégio, coisas assim, eu não vejo mais. Antigamente eu via muito pessoal na rua vestido, né? Com o uniforme de vocês na rua. Não sei se agora, por ter Uber, todo mundo de carro, a gente não vê. a gente Pode tá ser na por isso também. pandemia também, né? Todo mundo... Mas assim, já tem Mas tempo que eu não entendo o vejo. O pessoal fala muito. Mas essa questão educacional, eu vejo que muitos pais poderiam ficam perdidos, né? E ficam nessa história só de psicólogo e né, que a criança é hiperativa pra caramba. Pô, que lugar melhor pra colocar a criança no escotismo que você vai ter uma vasta atividade de todos os E o tipos. que tem de indicação de psicólogo. Os psicólogos indicam entrar. Demais. Até mãe mesmo, às vezes a mãe vê que o filho melhorou, a gente
fatos que aconteceram no nosso grupo, que a gente pode até dizer Eu que... melhorei muito. A mãe entra no grupo e fala assim, nossa, vocês mudaram meu filho, eu quero entrar nisso, eu quero ajudar também. Acontece dos pais participarem também? E é o melhor dos mundos, né? É o melhor dos mundos. Porque você imagina, o filho vai ficar o quê? 1 hora? Mais 2 horas e meia. É bastante tempo. Ou a mãe vai fazer compras, É. ou a mãe vai ficar Que lendo também livro, acontece. ou a mãe vai ficar participando junto com o filho de uma atividade. Até porque se ela ficaria de bobeira, a gente já chama, vem cá, tá fazendo um negócio aqui pra mim. Vai ajudar de alguma forma. Esse é um movimento até que você destina uma atividade de qualidade pra família, né? Pro pai e pra mãe participarem, né? E você que às tem muita vezes família escoteira. Tem. Pai, mãe e 3 filhos, todo mundo é escoteiro. E aí a gente ainda tem isso, né? Você tem os voluntários, fazem curso, mas a gente tem os pais de apoio. E tem os que se conhecem no escotismo e formam famílias a partir dali. Tem. Eu tenho um casal de amigos que eu sou padrinho de casamento deles. Nossa, eles têm um latifúndio no meu coração, que é a Paulinha e o Peixe que vão ver esse vídeo. E aí eles se conheceram com 12 anos, no nosso grupo escoteiro. Cresceram, foram de equipes concorrentes, assim, sabe? Nas atividades, blá, blá, blá. Cresceram, se apaixonaram no finalzinho ali da adolescência. da etapa ali lá com os... Acho que eles começaram a namorar com os 18 e tal, 19. E hoje estão aí casados. Sim, casados há... anos. Já deve ter uns quase 10 anos. Não, acho que menos. Mas enfim, então, se conheceram crianças no grupo escoteiro. E aí a gente se atrai por quem tem os mesmos valores que a gente, né, cara? Você falando de valores agora, eu tive 2 amigos que estudaram a maior parte do tempo comigo no colégio, os 2 eram escoteiros, né? E Gente boa. Pra caramba. Tá vendo? Mas tinha uma coisa que eu tenho agora tem uma coisa que eu tenho na lembrança deles, é que isso tá em alta agora, o pessoal fala de bullying, de homofobia, de coisas que estão tentando coibir ao máximo. Eu lembro agora que, na época, eles eram os únicos que em nenhum momento judiavam de quem era mais torto na educação física, ou quem tinha um nariz esquisito, ou quem, de repente, tinha uns traços mais afeminados, ou alguém que... Sei lá, qualquer coisa, cara. Qualquer coisa que destoava do senso comum, eles eram os únicos que em nenhum momento eles brincavam, judiavam, maltratavam e, pelo contrário, eles defendiam e acolhiam. Então, isso era uma diferença muito bacana, né? Então, acho que esse movimento é uma coisa que desde sempre trouxe isso. Se todo mundo tivesse embutido, né, incluso nesse movimento, olha os problemas que hoje a gente não estaria debatendo socialmente, né? Inclusive, a gente tem uma lei, a lei escoteira, a gente... que tem 10 artigos. É mais do que suficiente, 10 artigos. E um deles diz que a gente é amigo de todos e irmão dos demais escoteiros. Então, assim, quando você faz parte desse todo, você coloca isso dentro de si, né? Você é amigo de todos, não tem por que você brigar com as outras pessoas. Porque ele é um movimento que a base dele é o código moral. Sim. Que é apresentado para as crianças de uma maneira lúdica. Sim. Pela promessa que eles fazem lá, aí o distintivo que ganha quando faz essa promessa, o lenço que tem essa simbologia do pertencer, tudo isso. Mas a base de tudo é exatamente esse conjunto de valores morais. Então, o que diferencia uma recreação que você pode aplicar numa colônia de férias, e aí sem desmerecer a colônia de férias, tá? Que Sim, são mas importantes. é só diversão, né? Mas qual é a diferença, né? Tudo que a gente faz, a gente tem um método escoteiro, né? Um método educativo chamado método escoteiro. E o primeiro ponto, o ponto central desse método de educação é a aceitação desse código de valores, inclusive para os adultos. Aliás, mais do que importante que seja para os adultos. E o que tem de adulto que tá precisando entrar para poder aprender Então, códigos assim, de valores, se você, vou te contar. E aí cara, vou dar um exemplo que é um clássico, que eu não vou revelar nome, nem data, nem local. Mas um adulto que tinha muitas habilidades mateiras, e aí se propõe a entrar num grupo escoteiro X, né? E aí, cara, tudo que a gente quer é um adulto com habilidades mateiras, né? Um adulto que gosta de acampar, pô, maneiro, porque vai levar as crianças pra fazer, né? E aí, assim, no planejamento do primeiro acampamento, ele falou assim, mas a gente pode reservar aqui um espacinho pra gente, geral, puxar um baseado e blá, não sei o que. Já acabou. Cara, só, Já ruiu. tranquilo pra você, mas não dá pra gente fazer isso com criança, né? Não é... Entendeu? Então, assim... E outro ponto que você tocou, né? A questão das drogas, né? Álcool, cigarro, né? Vocês não permitem nem incentivam, pelo contrário, né? Não, assim, em atividades escoteiras jamais. Não existe, né? Mas é claro que a gente
A gente educa as crianças para que virem cidadãos úteis às suas comunidades e assumam seu próprio desenvolvimento. Isso está lá no texto do nosso propósito. Para que serve o movimento escoteiro? Bom, a gente quer mudar o mundo. E aí a gente quer mudar o mundo através de pessoas melhores. E aí a gente acredita que pessoas melhores são aquelas que assumem o seu próprio desenvolvimento. E assumir o seu próprio desenvolvimento significa, inclusive, entender o que é bom para você e o que não é. Eu tomo a minha cervejinha, óbvio que eu tomo. Eu sou escoteiro e tomo a minha cervejinha, né? Mas eu entendo o que essa cerveja faz comigo e a medida em que eu posso fazer isso. Eu opto por não fumar. Hoje eu opto por não fumar. Porque eu entendi. Cara, eu sou responsável pelo meu desenvolvimento. Eu sou responsável. Então eu tenho que cuidar de mim. É isso que a gente quer que as crianças cresçam pensando. Deu certo comigo. Não, com certeza deu certo até agora. Provavelmente com todos que lá estão com vocês, né? Olha, é um movimento. Você diria assim, olha, todos do movimento feminista são iguais? Todos do movimento hipster são iguais? Todos do movimento maçônico são iguais? Onde são pessoas. Onde tem pessoas, tem diferenças. Mas a nossa base moral, ela é sólida. Arthur, você trouxe tanta coisa aí. Aí, ó. E a gente é que fala. Não, eu trouxe um monte de coisa, mas a gente nem terminou ainda o Vamos dar assunto. a faca. Faz um queijo aí. Eu vou falar, mas eu só queria perguntar, aproveitando pra gente não distanciar muito do assunto, ainda falando da indumentária e tudo mais, o que são essas bolinhas que tem 3? É bingo aí? Não, é quase bingo. Esse que ele tá ali, eu não tenho porque eu... Ele é preguiçoso. Eu optei por não querer colocar. Nem todo escoteiro dá certo. Mas aquele ali significa que ele tem anos de atividade. Então você vai ver, tem alguns que tem o verde, tem alguns que só tem o azul. Eu só colocaria grená, vermelho e azul. Ele entrou antes. Então ali, o verde é ramo escoteiro. Grená é o ramo sênior, pioneiro é o vermelho. Grená é aquele vinho ali. O vinho, que a gente chama de grená. E o azul é voluntário. É a cor do Fluminense, exatamente. E que inclusive tem essa cor por causa do Fluminense. É mesmo? Olha, tá vendo, Eduardo? Tem tempo pra curiosidade? É o que dizem, né? Nenhuma pergunta é burra, tá vendo? Olha aí. Eduardo, é porque o Eduardo tricolou. E aí... Você é tricolor? Sou tricolor. Então. O Fluminense ele tem uma importância histórica pro movimento escoteiro do Brasil incrível. Por favor. Por favor. Agora... Tempo que você quiser. Fique à vontade. O que acontece? A gente, quando o movimento escoteiro foi criado, ele foi criado para uma faixa etária muito ampla, né? Muito grande, assim, de 11 a 16, 17. Então, aqui no Brasil, ele se praticava de 11 a 17 anos, todo mundo junto. Loucura total, né? Imagina. A criança de 11 anos fazendo a mesma atividade que o moleque de 17 e tal. E aí isso gerou a demanda de, vamos separar isso aqui. Voltei a bater no negócio. Por favor. E aí, o que acontece? Tinha um grupo escoteiro dentro do Fluminense Futebol Clube, né? Que na época se chamava Grupo Escoteiro Guilhermina Guinle, tem tudo a ver, né? E aí, nesse grupo escoteiro, tinha um chefe escoteiro, um voluntário, que é uma grande referência do escotismo brasileiro, chamado João Ribeiro dos Santos. E aí, ele, inspirado no modelo que já estava funcionando nos Estados Unidos, propôs a divisão. Propôs a criação de 2 ramos. E aí foi quando surgiu o ramo escoteiro, que é esse que ficou de 11 a 14, e o ramo sênior, que é esse que ficou de 15 a 17, né? Para que as crianças tivessem mais identificação entre elas. E aí o que acontece? O ramo escoteiro já era a cor verde, porque verde é meio que a cor original do escotismo. Não é por causa da bandeira que vocês usam? Não, o verde já existia. O fundador já usou o verde lá naquele primeiro acampamento que eu contei para vocês. E aí precisava de uma cor nova para esse novo ramo que estava surgindo, que esse ano faz 75 anos. Sim. E aí onde é que ficava esse grupo escoteiro? Fluminense. Dentro do Fluminense. E aí qual foi a cor que ele botou? Grená. Grená. Que história. Sim. Eu tô emocionado. Inclusive o grená é aqui no Brasil. Porque fora do Brasil é outra cor. Fora do Brasil, esse ramo equivalente ao ramo sênior, normalmente a cor é azul. Mas como foi criado aqui o ramo sênior nesse formato, aqui adotou-se essa cor e se tentar mudar agora é guerra. Não, é lindíssima. Uma coisa, você não acha linda essa cor? Acho, mas não tenho a paixão por causa do seu time, não. Então, aí eu uso as estrelinhas, porque como eu trabalho com as crianças e elas usam as estrelinhas, então eu acabo colocando para servir como um incentivo e tal. Ele não trabalha com criança, ele já usa um uniforme mais limpinho. Assim. E ao lado aqui no braço, vocês têm o lado de lá. O que é isso daí? Isso daqui, tem alguns que todo voluntário você vai ver em qualquer pessoa, jovem ou adulto. Aqui na manga, a região que você pertence, que aqui no Brasil a gente trabalha com os estados, então você vai ter Espírito Santo, Amazonas, tem o Brasil todo. O numeral do grupo que ele participa,
Isso. E aí pode ter 44 em São Paulo, pode ter 44 no Rio Grande do Sul, Mas aí diferenciar, pelo estado já pelo identifica. estado. Esse daqui é para identificar escoteiros do Brasil. Então você tem as atividades internacionais, a gente consegue se identificar por isso daqui. Esse é o anual. Então, assim, todo ano a gente tem um tema a ser trabalhado. É tipo ONU, né? Todo ano a gente tem um tema, um foco. E esse aqui é a promessa. Então, quando você entra para o movimento escoteiro, o marco de você entrar tá aqui. O marco da aceitação desses valores, A aceitação né? dos valores. A camisa tá aqui. começa só com esse, então. Então, já começa com tudo isso aqui que eu tô falando. Não, mas aí não tem... Quando o menino entra, ele entra com a blusa meio vaziazinha, mas ele, como ele já entra no grupo escoteiro, ele já entra. ganha. Tem Rio de Janeiro Identificado. 44. E esse daqui é o símbolo mundial. Da Organização Mundial. Você vai encontrar isso aqui no mundo inteiro. Todos os escoteiros do mundo Todos usam os esse escoteiros mesmo do símbolo aqui. Pode ser Que é a flor de diferente, lis. pode ser no bolso, pode ser na manga, mas você E em vai cima ver. tem as línguas que vocês falam, Isso. né? Aí aqui ele fala Os mais idiomas que língua, vocês falam. O jovem também usa. Ele também pode usar, as crianças Pode. também usam. Ah, é? E aí começa a ter uma diferença, que, por exemplo, ele tem um distintivo ali que foi um trabalho que a gente fez na época de pandemia. Então, assim, eles fizeram um distintivo Na época de pandemia, comemorativo. depois que acabou, né? Não, Foi mas os escoteiros contra a Covid, né? Foi, Contra a Covid. foi mais ali no Sim. início. Imagino que eles devem ter ficado loucos atrás de vocês, né? Porque... Como é que foi essa história aí? Não. Que teve um negócio de um contato aí logo quando começou a pandemia? Que você tava contando uma coisa de... Não, assim, o que acontece? Logo que começou a pandemia, parou tudo, né? Parou tudo. E aí não tem bicho que gosta mais de aglomerar que escoteiro, né? Sim. Porque a gente aglomera. Mas escoteiro é uma coisa que gosta de jogar, cantar, né? Fazer círculo, tudo que Não pode. taca saliva na cara dos outros. Eu acho que a gente ganha uma resistência. Tá todo mundo imune já de Porque tanto... é tanta cuspida que a gente leva em anos de escotismo. E aí, a gente acabou, Como tal foi? como as escolas, a gente foi pra trás das telas, né, cara? Ah, começaram a fazer tudo virtual. A gente fez muita coisa virtual, muita coisa online. Obviamente, a gente perdeu em termos nacionais, a gente perdeu mais de 50% do efetivo nacional, né? Mas é compreensível, porque não é aquilo que a gente se propõe, né? Eu chego lá com a proposta de um método educativo que se baseia em vida ao ar livre, contato com a natureza, trabalho em equipe. E aí, Sim, aí fica todo mundo, cada um atrás do seu computador. Claro que a gente conseguiu fazer coisas fantásticas online. E os pais também deviam adorar, né? Porque, de certa forma, ocupava a cabeça das Aprende, não crianças fica todo um mundo pouco. jogando A no gente tablet, chegou né? a ter procura. Justamente os pais que... meu filho tá aqui o dia inteiro sem nada pra fazer, dá pra entrar? E aí a gente não podia voltar. Agora a gente tá voltando e agora a demanda tá explodindo. Foi. Por quê? Primeiro que as crianças estão tudo estragadinho, né, gente? Não, as crianças estão tudo doidas. Estão tudo doidas. E as famílias buscando opções de atividade ao ar livre, mas que sejam educativas, mas que sejam de qualidade. Essa galera ficou muito presa, né, em casa, Ficou né? muito, E com o muito. costume de encontrar a criançada e acabou do nada. As crianças Então, estão a gente está voltando agora com restrições, né? Em grupos menores, horário escalonado, não pode acampar ainda, porque como é que você vai meter 5 crianças dentro de uma barraca? Né? Começa a fila de espera, né? E aí a mundo fila quer de espera vai voltar. fazer... Grande, Até porque a gente grande. também tem um limite. Não vamos botar 50 lobinhos num lugar só. muita responsabilidade. Tem um Imagina. limite. Não perde qualidade. Você não aplica, porque um ponto do nosso método escoteiro é o acompanhamento individual de cada criança. Porque o caminho da criança é individual. Eles não têm o meio. Como é que eu vou fazer isso se eu tiver 40 para acompanhar? A velocidade de aprendizado de cada criança é cada um tem o diferente. seu, né? Sim. Tem rixa entre grupos de escoteiro? Tem. Tem. Não vamos, né? Sem romantizar. Tem. São pessoas. Tem grupo que nasce, assim, você pega e tem regiões que dá um boom de escoteiro, que às vezes a pessoa fala assim, olha, eu não concordo com já você briguei tá com o Gabriel, trabalhando. vou abrir meu Aí ele grupo vai aqui, e que abre eu o não- grupo dele. E assim mas vai... acontece isso, é? Acontece. Aí ele, acontece, tipo, não. tem um sistema que ele vê, eu já tenho um 44, deixa eu ver se tem um 45. Não tem, pronto, peguei o 45. É um pouquinho mais complexo que isso, abrir um grupo escoteiro. Também não é tão fácil. Eu vou chegar ali e falar, não, agora aqui eu vou fincar minha bandeira. O outro lado da rua. Não, tem Não, todo um processo Mas pra onde abrir. tem seres humanos, tem diferenças de pensamento, inclusive de aplicação, né? E a gente tem um pessoal que entende que o escotismo precisava ser um pouquinho mais como era na época de 1907.
tem uns que pensam que não, cara, a gente tem que... Tem a galera mais conservadora, Tem uma né? A galera que conservadora, quer uma dar galera um mais up, liberal. uma atualizada. Isso. Que quer aquele escotismo de Clássico, uniforme né? craque, com que quer a gente de meião. marrom. Deus É. me livre aquele marrom de novo. Aí, eu usei o marrom, né? Aquele é horroroso. Aí, Mochila de... Como é que chama aquele material? De corda, não de... Não sei. Esqueci, caceta. Mochila que tinha igual do exército antigamente, que era aquelas- daquele aquele material grossão, grosso, igual né? kimono. Porra, aquilo ali- Aquelas barracas pesadonas. Mas, enfim, então, assim, tem. Os grupos escoteiros, às vezes, tem uma rixinha. Tem aquela rixinha saudável quando tem um grande jogo. Que aí, às vezes, tem competições. Aí é legal, né? Porque a gente... mas tem- o sentimento de fraternidade, ele é maior, entendeu? Então, Vence, assim, né? Vence. Então... É uma rixa saudável. É uma rixa aquela rixa de, saudável. eu consegui ouro, você conseguiu prata, mas no próximo a coisa vira. E tudo bem, se a gente se desentender, a gente vai ter que ter uma hora que a gente vai ter que conversar. E, cara, não é isso que o mundo precisa, né? Tem uns vídeos no YouTube da galera nos Estados Unidos que os instrutores caem na porrada, né? Não Porque é já ideia. viu? Não é ideia. Não precisa chegar Porque um acha que a criança do outro fez o certo e aí... Vocês veem uns vídeos estranhos, né? A pois gente- Eu vejo vídeo O muito estranho. Arthur tem... Não tudo nem tanto. Eu vejo Eu coisas nem muito tanto. estranhas, muito loucas. Podemos falar do que O você que vocês trouxe, têm Arthur. aí? Não, eu O trouxe que uns você acessórios entendeu só. que era escoteiro aí? Porque uma faca de cozinha, Arthur, uma faca de Não é uma churrasco. faca. Isso aqui é de cortar bambu, gente. Pois é. Esse daí, a gente usa bambu. pra cortar bambu. Isso aqui Isso é um facão da Tramontina. Porque tem... agora tem os grupos de... Mal conservado, né? desculpa. Não guarda facão sujo. É, assim, Pode não, rapaz. amolar, você pode passar uma graxa. Mas é exatamente porque ele custa R$15. Tem uma galera Você não que se acha... preocupou tanto. Tem uma galera Mas que... não é uma... os recursos Não, porque tem uma galera que são acha finitos. que faca tem que ser hiper cara, que tem que comprar Não. aquelas coisas Isso aqui foi Palácio da caríssimas, Ferramenta dessa importadas. área ali, né? Provavelmente. E aí... Mas é bom de comprar facão. Hã? É bom comprar É bom, é facão. barato, pô. Aí, fica a dica aí, ó. Mas tem que mas não guarda sujo, não. Não, isso aí foi um acidente de percurso, sem querer. A gente consegue material bom porque a gente mantém o material, que às E vezes as é crianças doação. mantêm, elas usam isso aqui. Elas aprendem também a manter o material íntegro, né? Ela Pra entende durar, né? que ela Na usando, verdade, ela é tem que responsabilidade delas. cuidar. Sim. Então, Se, assim, uma se equipe... faltar panela no acampamento, a Se culpa é dela, vira, porque se não cuidou vira. do material dela. Se vira. Sim. A patrulha, né, que é aquele grupo ali de 6 a 8 escoteiros, eles se autogerenciam, eles se lideram. Então, eles dividem entre eles as responsabilidades. Então, dentro da patrulha de escoteiros, tem o responsável por cozinhar, o responsável pela manutenção do material. Então, um esse não monitor, tava lá, tá vendo? Faltou esse faltou do teu esse. grupo. um monitor. Então, eles... E aí, o responsável por inventariar o material. Ah, tem. Olha o licença de responsabilidade que passa, né? Total. É maneiríssimo. E é responsabilidade deles. A gente vai acampar, eles elaboram o cardápio do que eles vão comer no acampamento. Sim. É mesmo. E eles aprendem que eles veem não que é só macarrão mio- com e não é salsicha... miojo, né? Não. E se rolar miojo, vai rolar um veto. Vai. Não é E aí miojo, eles vão no né? mercado, eles compram, no acampamento eles cozinham, eles lavam a panela. Cara, isso é maneiríssimo. Isso é vida, né? O que eu vejo de galera que acampa e posta coisas de acampamento e que eu vejo só levando miojo... Não fica, é. Pelo amor de Deus. E a gente tá falando assim, não tô falando 15, 18 Nunca anos, levamos não. um miojo. Nunca. Não. Não, eu nunca Óbvio. levei miojo. Já levei. Na emergência é uma coisa. É um... Porção miojo. Aquilo é uma opção de emergência, É uma né? opção de- é uma opção de Excursão emergência. é uma coisa. Porção é uma pô. coisa. Acampamento não dá pra... Como é que você vai manter uma Acampamento criança a gente com miojo? monta. Não dá. Arthur, o que arroz. é isso aqui? É uma bússola Isso é prismática. uma bússola. Qual a diferença dessa daqui? A diferença é que essa não presta. É sem enfeite. É só um enfeite, deixou mais caro o Essa aqui é livro. uma prismática porque ela tem prisma, tá vendo? O prisma é esse fiozinho aqui. Pra que serve esse fiozinho? O prisma, olha aí, testado, foi- hein? Não teve nem briefing, né? Pois teve é. nem briefing. Olha que eu sou chefe de lobby, nem usa esse negócio. O prisma Azimuth. é a diferença da... É o ponto que você marca dentro da tua jornada como referência para você ir mapeando o local. Então você vai traçando azimuths. O que é o graus. azimuth? A diferença entre o norte magnético e o teu prisma, a tua visada, né? Então essa aqui é boa para você fazer essas caminhadas, essas jornadas. Porque aí você marca Bota o dedão aí. É. Esse era Vou do botar o meu pai. dedão no negócio dele. Esse era do meu pai. Era do teu Era. pai foi escoteiro, né, É, cara? foi. A Esse era bússola dele. prisma, essa aqui é cara. E tem a bússola Silva. Eu não sei por que a bússola Silva tem esse nome. Gabriel, que com certeza sabe, agora talvez já tá na roubada. Por que a bússola Silva tem o nome Eu não Silva? faço ideia. Que é aquela bússola que é um acrílicozinho assim. É. Tipo isso Eu aqui. conheço como cartográfica. Também chama de cartográfica. Tipo né? isso aqui? É porque você. Não, Não, ela é ela é uma reguinha uma de reguinha, acrílico e aí tem a bússola. E aí ela vem com a régua, com a seta, tem tudo pra você trabalhar Essa com o pra mapa. carta. É, igual carta como náutica. você usa em O pessoal do carta, carta náutica é você usa em igual. carta. Sim. Isso aqui é um radinho?
Faz som Erradinho. aqui, esse barulho aqui, esse buraco aqui. É um... Que é isso? O que é isso aqui, Arthur? Isso aqui é pra poder medir a temperatura. Ah. E Mas umidade. vocês usam essas Eu gostei da reação do... A temperatura e Zero umidade. crédito. Tá frio, põe um casaco. Agora vocês usam Tira o casaco, isso põe o daqui. E vocês usam isso aqui ou não? Ou tem aquilo Usa, de usa. vamos fazer com as coisas da natureza? Um Não, tem negocinho as duas d'água, coisas. Você- folha. Existe isso? Não. Tem material básico é. que a gente... por exemplo, você vai para um acampamento, você vai levar um facão. Você É. precisa cortar um bambu para cortar no construir dente? coisa É. boa. Não vai cortar com Porque é que dente. você tem que lembrar que as atividades, elas têm o fundo desafiador, mas elas têm propósito educativo. Sim. E aí é essa chavinha que a gente tem que virar até na cabeça de quem assiste e de quem ouve falar de escotismo. Eu vou botar meu menino para ser escoteiro para ele aprender a acampar. Não. Então a gente precisa conversar sobre qual é o nosso propósito. Ele vai acampar e ele vai aprender a acampar, mas não é para isso que você coloca lá. Eu vou botar meu menino no escoteiro para ele ficar mais disciplinado. Não, calma. Ele vai ficar mais disciplinado, mas não é para isso. Que a gente tem uma casa no campo e às vezes falta luz e saber fazer Pra uma acender a lareira. Pra acender a lareira. Rola de Assar você marshmallow pegar. também, Esse é um né? benefício extra, né? Rola o hábito. Deixa eu ver se essa minha chave tá aqui. Tem um canivetinho na chave? Ah lá, Olha. já anda com um tem um gancho mosquitinho, e o canivete aqui, ó. Já sim. tem um canivetinho. Isso acaba virando padrão. Você acaba andando, se acostuma. Arthur, seu canivetinho trouxe Cadê? hoje? Você Arthur tem um também. canivete? Arthur só anda. Se tiver, Aí, ó, se tá tiver vendo? tão limpo quanto o facão, danou. Não, mas é tá porque eu- maneiro, tá maneiro. E a lanterninha também. Da Ganzo, ó, legal. Aí, ó. Acaba virando um hábito. Você fala assim, não, eu vou precisar em algum Mas a momento. gente... Claro que assim, às vezes a gente quer desafiar os meninos, e aí assim, ó, pra essa atividade aqui não vai poder usar a bússola. Tu vai ter que achar os Pelo pontos sol. cardeais pela posição do sol. Pra que serve a bússola? O ignorante pergunta. Pra que hoje em dia pois- tu quer bússola? Hoje em quê? dia, pra nada, que tem um aplicativo no nada. celular que faz isso, né? Mas se você tiver sem celular? Pois é. Aí eu tava debatendo com um amigo esses dias, né? O debate começou Vou no banheiro, continua o debate, Vai. já volto já. Vai no banheiro no meio do... É esse mesmo? O Cara, deba- tô adorando esse lugar aqui. Aqui é à vontade. Aí o debate começou pra que serviu o relógio. É que a gente já Porra, conversou antes, foi. né? Mas aí vamos a bússola, né? Aí eu tava falando com ele a questão da bússola, partiu pra história da bússola, né? Falei, ele, não, pra que agora se eu já tenho GPS no celular? Eu falei, tá bom, então se você não tivesse seu celular, acabou a bateria. Aí ele, eu compro na primeira loja um carregador ou um power bank e carrego. Eu falei, beleza, e se forem 23 horas, 22 horas? Tá tudo fechado. Itaquaquecetuba. Você compra onde? Ele, mas aí eu saio perguntando pra qualquer um. Tá, e se não tiver qualquer um na rua? Você tá à noite, aí você viajou, foi pra Barcelona. Um monte de buraco. Você pega o mapa, você vai se orientar como se você não faz a menor noção. Não que você tenha que andar com uma bússola, mas só de você ter noção de orientação, que o mapa tem orientado pelos pontos, né, da bússola, né? Então se você não sabe aonde o sol nasce, aonde o sol se Se você põe... não sabe usar o mapa... Se também você não adianta sabe nada. usar o mapa, se você não sabe usar, né, absolutamente nada, é muito, sei lá, é muito burro você achar que você não precisa ter noção de mapa, de orientação, de Conhecimento, não andar né, com uma cara? bússola, a né? A gente não pode abrir mão de querer o conhecimento porque... A tecnologia te facilita e em nenhum momento ela Claro, vai hoje em dia eu não ficar... preciso mais saber trocar a bobina de uma máquina de escrever, porque não uso mais uma máquina de escrever. Mas eu ainda preciso saber onde o sol nasce. Sim. Pra alugar um apartamento. Pra saber se vai Olha bater aí, sol na manhã. exatamente. Para ser corretor imobiliário, você já Não é consegue sacar... Pra botar a roupa pra secar no melhor horário. Entendeu? Pra galera Saber que de onde curte a nuvem na... vem, se é chuva ou não. Saber se aquela nuvem ali é chuva ou não. Isso também pra tem, não pegar né? uma tromba d'água e não morrer numa tromba d'água como Olha aí. acontece todo verão, né? Acho que questão de maré, pescaria, galera que gosta de velejar. Tem muito assunto, Mas né? só aprender a cozinhar já tá bom, né, gente? Pra caramba, eu não sei até hoje. Aí. Eu sou adepto do Cup Noodles. Cup Cup Noodles. Noodles. Eu acho- Eduardo adora comer esse troço. Adoro. Esses dias eu trouxe pra ele de presente. Apresentar ele a Aquilo comida é- mateira. comida mateira. O que é comida Comida mateira? mateira é meio que um módulo de atividades que a gente faz em que as crianças ou os jovens, porque eu trabalho com criança, eu fico falando criança, eles não podem usar muita coisa para cozinhar. Praticamente nada. Então, assim, eles têm que cozinhar na fogueira, não pode usar os fogareiros, né? Então, eles têm que montar a fogueira, acender a fogueira. Acende como? Com Acende. isqueiro ou tem que fazer com... A gente dá uma caixinha de fósforo pra ele. Aquele negócio de esfregar o pauzinho, aquilo
mais viável em lugares secos, né? Vai ser escoteiro no Rio de Janeiro. Úmido pra Não, caralho. Tentar... aqui, tudo molhado. Não rola. E aí, assim, aí eles não podem usar muita coisa. Então, por exemplo, eles têm que produzir o almoço deles com um pedacinho de carne seca e farinha de trigo e água e sal. E faz o peixe na folha de bananeira. Aí eles fazem pão, não sei o Caramba, quê. que legal. Aí eles vão assar alguma coisa, eles têm que usar uma folha de bananeira. Mas aí vocês ficam olhando até um certo ponto do tipo, cara, eles têm que pelo menos cozinhar o negócio até um certo Sim. ponto pra não passar mal. Pra não Você... comer sushi, né? sim. Claro. Então, o Você educador esconde escoteiro, longe. ele tá lá pra garantir a segurança, a integridade física, moral, Ficar psicológica. ruim não é problema seu. O único Ficar problema exato. seu é ele não passar mal. Exatamente. É. Ah, o arroz ficou meio cru. A gente come a comida que eles fazem, inclusive, porque isso favorece o vínculo entre nós, né? Também. Aí, não Mas que a você gente... não põe um sazãozinho aqui do Não, lado a aqui. gente, assim, ó. a gente tem sempre um traquinas na mochila. Se desandar. Mas não é. Quando rola, tá andando, cai um bife na Não. terra, faz uma pera aí, não. É, dá Esse uma bife lavada. não vai Dá uma rolar. lavada aí. Pelo menos dá uma lavada. Mas aí, assim... E é sobre isso, sabe? Então... Até essa questão de frescura, né? Da criança não se habituar a comer de tudo, né? Lá não tem frescura. Cara, é eu vou, comer o que eu dá vou pra mais fazer. fundo. Relação de causa e consequência, cara. Que é uma coisa que a molecada precisa hoje mais... Que o mundo precisa hoje mais do que entender causa e consequência. E aí, assim, a consequência de eu não me preparar e não aprender a fazer um arroz decente em casa... Pra eles é que no acampamento vai ficar uma merda. Você tinha exatamente. falado comigo Falei merda quando baixinho, né, vocês... que eu tô no você, podcast. Ah, aqui Mas pode falar o que você depois eu quiser. li- eu ouvi os podcasts. quando você falou que ia pode. trazer eles, eu me lembro de uma... Eu não sei se foi pergunta, uma sugestão sua, que você falou assim... Não sei nem se eles já responderam isso em algum lugar que Aham. eles foram. Sobre o Lázaro. O lá... Ah, é porque esse sem Era só vergonha... botar uma tropa de escoteiro atrás dele, dizer que vai ponto. E achava ele. E E que o ele primeiro a achar, sei lá, Dava ganha um um saco de. Ganha um embleminha pra botar marshmallow. no... Ganha uma nova... Só um Como é que chama? distintivo já É, tá- ganha Um petzinho distintivo, novo. distintivo. Achei o É. Lázaro. Mas rolou essa piadinha entre nós. Eu imaginei. Rolou, a gente. Bota uma tropa de sêniores aí atrás desse cara. Tantos que... policiais e uma tropa resolvida. Dá 3 horas pra eles acharem. Porque diz que o cara era mateiro, né? Então o cara se safava bem, né? safava No bem, mato, né? E o cara, ele ficou uma porrada de tempo. Quanto tempo levaram pra achar o cara? 3 10, semanas? não. 2 semanas? É umas 2 semanas, eu acho. 2 semanas, 13 né? dias, 14 dias, né? E o cara tava lá, inteirão. E foragido. Vai ver que ele era escoteiro, será que não era? Não, porque ele não tinha os nossos valores, ele matava as pessoas. Ah, boa. Aí- Caralho! Aí, essa- Lacrei! Bota aquele efeito do... Mandou. Lázaro Isso aí. escoteiro? Tá lá no corte. Não tá. Não era. Não tinha valores, filho Não da tinha puta. valores. Tinha valor, Porque exatamente. tinha outros, né? Outros deturpados, né? Mas qualquer escoteiro com conhecimento técnico do Lázaro ia se dar bem nessa Ia mandar melhor, né? É. Ia mandar Pena melhor. que não tinha nenhum policial escoteiro, senão tinha achado mais rápido. Será? Não sei, né? Ah, talvez. Não sabe, né? É. Mas tinham que ter botado uma tropa de De escotismo sêniores atrás. pra trás. Né? Valendo um distintivo. Olhando o distintivo. Só vale isso, 10 né? Porque pontos vocês no não dão torneio mega mensal. prêmios, né? É só. 10 pontos no torneio. Tem uns torneios mensais que faz com eles. Torneio Né? Que de aí dá umas eficiência. bandeirolinhas que eles amarram nos bastões deles. legal. Mas aí aquilo é pra equipe, né? Quando é uma parada de equipe. E aí fala. Esse livrinho que a gente comentou, dos escoteiros mirins, é educativo, é legal ou foge legal. totalmente do que vocês É porque ali só prezam? tem atividades Atividade técnica. e conhecimentos técnicos. Mas é legal, tem morse ali, tem sinais de pista. A gente usa os É, livros, de vez em né? quando a gente usa um... Pega ali uma atividade, Existe algo. outra. Vocês falaram desse livro, o outro livro que é mais antigo, que foi feito para meninos, que vocês se baseiam. Existe algo novo? Não, esse livro, ele é... Eu diria que ele é um clássico, assim. Ele é uma obra de referência, mas não é ele que a gente usa hoje. O qual que usa hoje? Hoje a gente tem manuais divididos por faixa etária, com as instruções. Mas com isso é um manual a nível atividades. nacional, criado Nível ou mundial? Nível nacional. E é nacional. atualizado? Existe atualização para isso? A gente tem processos cíclicos de atualização do programa educativo. Até porque se você parar para pensar, cara, por exemplo, hoje a gente tem um distintivo, que é uma especialidade, como a gente chama, de prevenção ao cyberbullying. Entendi. Que não existia antes. Claro. E isso é um problema de hoje. Então, quando a gente faz essa atualização do programa... A gente está no meio de um processo de atualização de programa educativo. O que a gente faz é analisar exatamente assim, qual é a necessidade dos jovens de hoje? De que maneira a gente pode servir a sociedade de hoje? Claro. Né? Sim. E aí, com base nisso, a gente elabora um programa educativo que prepare os jovens para a sociedade de hoje.
Mas isso tem um livro que você pode comprar numa livraria? Tem uma Livraria loja não, escoteira, tem loja. tem Ah, é? site, e aqui no centro da cidade, não, lá no centro da cidade, Qual tem é? uma loja escoteira. A gente tem um escritóriozinho no centro da cidade, aí metade desse escritório Mas é de vocês? é nosso. Onde é? Para o pessoal que quiser Pode ir conhecer. lá. Tá, Mas onde fica? Ali perto da Carioca, Rua Rodrigo Silva, 18, sétimo andar. É. Aí Você tem vai a entrar loja ali, lá do tem o escritório, tem a loja, dá Isso. pra andar lá, Pô, conhecer. eu posso te mandar o PDF também. Pode. Diga Vai lá. estar aqui, de qualquer forma, vai estar aqui na descrição do Maneiro, a gente vídeo. vai colocar na descrição aqui embaixo Coloca aí. o endereço, as redes sociais, tudo. O Coloca. pessoal quiser Vocês procurar querem o falar grupo. das redes sociais também, de vocês, particular, ou só do grupo escoteiro também, por O favor. nome das redes sociais. Pois Nossos é. sites e etc. Na verdade, o site, eu acho até melhor sugerir o regional pra procurar o grupo. Pra procurar um grupo É. no Rio é melhor. Mas o podcast é interplanetário, esse podcast. É, nível mundial. Pro Rio de Janeiro, vamos lá, pro Rio de Janeiro. Quem tá interessado em procurar uma unidade escoteira, fala assim, cara, eu adorei isso daí, quero botar meu filho, ou eu quero entrar, escoteirosrj.org.br. Você vai entrar lá, você tem a listagem com todos os grupos escoteiros, tudo que a gente faz, tá tudo listado lá, você vai, procura o que é mais perto de casa. Não necessariamente precisa, não, tem que ser o do meu lado, não. Você pode pegar um ônibus, levar 2 horas pra ir pra outro grupo, não tem problema. Mas, É o, afinidade. mas o 44 Mas falam o- que é o melhor. mas o- dizem. 44, Faz o efeito 44. Mas o de Copacabana. E aí o de Copacabana, que é o nosso, Santa Cruz de Copacabana, nós nos colocamos no nome fantasia, né? Que A é nossa escoteiro. razão social é o Grupo Escoteiro Santa Cruz de Copacabana. Mas somos os escoteiros de Copacabana. Então, assim, bota Instagram, Facebook, tá lá. Escoteiros de Copacabana. Arroba escoteiros de Arroba Copacabana, você acha a Escoteiros de gente lá. Certo. E para informações mais institucionais, assim, sobre a União dos Escoteiros do Brasil, que é a nossa instituição, é escoteiros.org.br. Perfeito. Tá, Google agora, é fácil. só uma coisinha. Por exemplo, para poupar ligações e perguntas Sim. corriqueiras. Tá. Eu tenho meu filho e quero levar lá. Certo. Eu marco, agendo, chego com a criança lá, qualquer dia, qualquer horário. Não, nos sites, normalmente você tem os telefones de contato pelo responsável de cada unidade escoteira local, entra em contato com ele e marca. E marca. Exatamente Porque tem que ter a tal da reunião também, né? Um papo antes, tem um né? processo briefing. e também porque a gente não tá na sede do grupo escoteiro todo dia, né? É. A gente sim. trabalha. Eu Sim. também Gente- nem posso falar que é sábado. Tem unidade escoteira que funciona domingo de manhã, ou sexta-noite. ou sábado à tarde, sexta-noite. Depende de cada um. Cada unidade Então tem que o mandar seu uma mensagem pra ver jeitinho. qual o dia. Acha lá, eu moro no Meyer. Deixa eu ver aqui os grupos escoteiros que tem no Meyer. Aí vai ter lá o telefone da pessoa, entra em contato e fala, vi teu telefone no site e tal. Que horas que é teu grupo aí? Como é que eu faço pra conhecer? E o vai ser pessoal muito já bem tá recebido. acostumado a né? receber a ligação. Ele sabe vai ser muito como, bem recebido. como receber. Muito bom, Arthur? muito bom. Faltou alguma coisa? Lógico, eu né? ficaria Falta muita aqui coisa, né? mais. Mas que mais temos a falar? Aqui tá confortável. Eu acho que demos tanta liberdade pra eles falarem durante 1h30 quase, 1h30. 1h30 já? Sério mesmo? Gente. que eles já se perderam. Não estão acostumados com esse tempo todo, né? Tinha algum ponto que a gente comentou antes que ficou faltando da gente citar? Que a gente falou, porra, Não, vamos método comentar sobre educativo, isso. Programa. Falamos do uniforme, que é uma Falamos do curiosidade de uniforme, todo mundo, dos sim. acampamentos. Histórico. De onde Contei surgiu, história como é que beça, né? A mais A gente linda não que até contou chorei do, dos eventos. do a Fluminense. Duda adorou, agora Duda. Todos os eventos nacionais e internacionais. nós temos são- eventos, Ah, então, grandes por favor. eventos, é legal. de Ah, é contar isso eu ia também. perguntar se vocês viajam, como é que funciona essa questão, se A recebem gente tem vocês. como é que- acampamento. O legal de ser escoteiro é que quando você viaja, você tem lugar pra ficar em qualquer lugar do mundo. Sim. Eu não pago mais hospedagem. Eu me recuso. Eu tô indo pra Juiz de Fora. Eu falo com um amigo meu escoteiro em Minas, falo assim, quem tu conhece em Juiz de Fora? E tem alguém. Tem escoteiro aí em Juiz de Fora? Não, tem. Fala, fica na casa do fulano de tal. É assim. E eu já fiz isso nível mundo. Já fiz isso. É mesmo, lá assim, fora também Bolívia, consegue. Chile. Consegue. Que maneiro. Cara, tô indo pra Bolívia. Deixa eu catar aqui um escoteiro na Bolívia. Mas não referente a eventos Não, do é isso aí. escoteiro. Né? Você tá Eventos fazendo... escoteiros oficiais, a gente tem os grandes acampamentos. E aí são acampamentos mais de celebração da fraternidade escoteira, né? Tem atividades educativas lá também, que são os jamborees. Que isso? É uma a terminologia do acampamento escoteiro. Então você tem jamborees nacionais. O último foi... Foz do Iguaçu, 2000 e... Não, Foz foi Pan-Americano. Antes do de Foz. Foi Rio Grande do Norte. Barretos. Verdade, Barretos. A gente teve em 2018 o Jamboree Nacional em Barretos, ali no Parque do Peão. Foi. Eu fiquei uma semana expelindo poeira do nariz. Foi ótimo. Foi que 5 mil? E aí foram 5 mil escoteiros 5 mil acampados escoteiros juntos no acampados, Parque legal. do... E a gente tem os jamborees
continentais, né? Que no nosso caso é o jamburi pan-americano. O último foi aqui no Brasil, foi em Foz do Iguaçu, um pouquinho antes da pandemia. Facilitou a passagem aérea. Facilitou demais, né? Aí lá é fascinante, né? Aí ali foram 8 mil escoteiros. Que isso? Eu acho que eram 15, 16 países. Mas fica onde? Em que... Acampados. Mas em que lugar comporta tanta gente? Foz do Iguaçu foi no Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, que é um lugar... Porque, na verdade, a gente precisa do espaço de uma barraca, né? Claro que a gente tem que montar um refeitório, uma enfermaria, banheiros, etc e tal. Mas é tudo montado, é uma cidade que se monta. E o último jamboree mundial, tem os jamborees mundiais, foi nos Estados Unidos. O próximo é na Coreia do Sul. Esse eu nem sei. O último jamboree nos Estados Unidos foram 25 mil escoteiros. Do mundo Caceta. inteiro. Tu imagina a experiência que é para um moleque ir acampar com 25 mil pessoas que pensam como ele, se divertem como ele e tem essa simbologia como a dele. E você olhar os vídeos de jamborees mundiais é um negócio que te arrepia, porque você fala, cara, o mundo podia ser assim. É um Você moleque da precisa falar a Palestina mesma língua e sabem fazer as E é um mesmas intercâmbio coisas. cultural absurdo, né? É um A moleque da galera Palestina com o de Israel, compartilhando comida, compartilhando comida. compartilhando comida, entendeu? Dividindo, Trocando distintivo. dançando numa música de uma terceira língua que nenhum deles fala, mas se divertindo juntos. Mas lá ali. vocês presenteiam, existe alguma forma de presentear, já não sei se com essa... Eles trocam lenço, né? lenço. A gente tem essa é? coisa de Tem. trocar lenço, tipo assim, eu conheci, tu é de um outro grupo escoteiro, Pô, a gente que se legal. conheceu. E aí, porra, vamos trocar de lenço? Aí depois eu tenho que comprar um novo pra mim. Tem esse problema. Hoje, às vezes, a gente dá de presente. E os distintivos, eles se amarram. Porque as atividades... Tem algumas atividades que elas geram um distintivo especial daquela atividade. E aí, eles querem trocar uns com os outros. Eu tenho um pacotão de distintivos. Porque vai ser casa, específico daquele evento Sim, mundial que não vai ter mais. vai ter Então mais. quem Exatamente. participou... Você tem uma rede de colecionadores escoteiros de nível mundial. E os caras... eu não sou colecionador, mas os caras eles levam a parada a sério. Chega a colecionar, esse daqui que é padrão, chega a colecionar dos anos. Toda vez que tem uma mudançazinha, Já pega eles outro. estão colecionando. E todos os países têm exatamente esse quando aceitam o código do Eles conduta têm e juramento. um que simboliza isso. Alguns países usam a própria Mundial. flor de lis mundial e outros têm específico como a gente. E essa calça de vocês? É É boa. uniforme. É um Mas uniforme. faz parte do uniforme. faz parte do uniforme. Uniforme. Bota, tem bota. Essa calça Não. eu quero. Eu quero uma. Combina comigo. Vende lá na loja escoteira. Vende? Vende, pode usar. Fica à vontade. Maneiro. Ela destaca, a dele destaca A a vira minha, bermuda. a minha vira bermuda. Essa aí já quebra um galhão. Essa daí- Maneiro. Mas, ó, eu acho que isso dos eventos, da troca de o melhor. distintivo, cara, é fascinante, é fascinante. Eu lembro de uma história de uma garota que queria muito ir pro Jamboree. E aí, nessa coisa de não conseguir, a família não tinha Eu condições. vou contar como é que eu fui pro meu primeiro jamboree. E aí, ela fez chaveirinho, pegou o lenço, criou um lençozinho de vários grupos do Rio de Janeiro, fez um chaveirinho, passou, sei lá, 1 ano vendendo os chaveirinhos pra conseguir o dinheiro, pra bancar a viagem dela, pra ir pro Jamboree, porque o sonho dela era ir pro Jamboree dos Estados Unidos. Que maneiro. E foi assim que ela conseguiu ir. Caraca. O primeiro jamboree que eu fui foi um jamboree... Foi o jamboree nacional, foi em Navegantes, Santa Catarina. Eu tinha 14 anos. E aí meu irmão foi escoteiro, foi ele que me levou pro movimento escoteiro. Ele nunca tinha ido num jamboree também, porque o jamboree, a gente era muito fodido de grana, assim, muito mais do que hoje. A minha família era muito. O escotismo me salvou de várias oportunidades de ir Merdas mal, da vida, né? De merdas. E aí eu fiquei sabendo que tinha esse negócio. E eu já era... Eu entrei com 12, com 14 eu já era alucinado por esse negócio de ser escoteiro. E eu acampava com a minha tropa, blá, blá, blá. E aí eu fiquei sabendo que tinha esse negócio aí dos escoteiros, jamboree. Eu falei, cara, eu preciso de um negócio. E eu não tinha dinheiro. E aí eu lembro que, assim, eu tinha um amigo que a mãe dele me deu dinheiro pra eu comprar um relógio de parede. Relógio? Casa e Vídeo vende relógio... Não vende mais, mas vende relógio de parede. Vende ainda, vende. Aí o que eu peguei? Eu peguei esse relógio de parede e eu fiz uma rifa. E aí eu rodei o meu prédio batendo na porta das pessoas. Assim, oi, eu sou escoteiro. Eu quero ir acampar. E trouxe biscoito. Em Santa Catarina, você compra uma rifa do meu relógio. Aí eu vendi a rifa do meu relógio. Sorteei a rifa. Aí quem ganhou foi uma mulher do prédio. Bati na porta da mulher. Falei, oi, você ganhou a rifa. Você me dá o relógio pra eu rifar de novo? E eu fiz isso 3 vezes. Sorte que na segunda vez quem ganhou foi minha avó. Ela não teve nem opção. Né? Minha avó contribuiu.
E aí, na terceira vez, eu já tinha a grana suficiente. Aí eu paguei a minha Boa. inscrição. Maneiro, pô. Tô rifando um relógio de parede, cara. Olha que maneiro. Agora, a gente não perguntou, né? A gente tava conversando lá fora. Por que vocês entraram nesse negócio do escoteiro? Você é mais antigo. Bom, por que eu entrei? O meu grupo escoteiro ficava... É o mesmo grupo, mas ele ficava num outro lugar. Tinha o nosso prédio, aí tinha uma igreja logo embaixo e um pátio dessa igreja. O meu irmão, ele era coroinha nessa igreja. Porque ele era muito amigo do padre. Ele gostava. O padre era um padre muito legal, muito bacana. Sabe aqueles padres legais? Tem uns padres que são legais. Tem uns que não são. É difícil de achar, mas tem. Mas tem esse era um padre legais. muito legal, um padre cearense, chamado Padre Ítalo Coelho. E aí ele era o padre dessa igreja. Ele tinha sido escoteiro no Ceará. Quando ele veio para o Rio de Janeiro para cuidar dessa igreja, a primeira coisa que ele falou é que tinha que ter um grupo escoteiro ali naquela igreja. Mas qual era a igreja? Você lembra? Santa Cruz de Copacabana, em Copacabana. Ah. E aí o meu irmão era coroinha desse padre, né, ajudava lá. E aí acabou virando... Não, mas não era escoteiro. O padre morreu. Ele era fundador do grupo escoteiro, mas ele morreu. E aí, na época, quando ele morreu, a nossa janela do corredor dava para ver a igreja. O meu irmão olhou, meu irmão ficou arrasado, porque ele gostava muito daquele padre. E aí ele viu os escoteiros carregando o caixão. Caraca. Porque o padre Ítalo tinha fundado o grupo escoteiro. Uhum. Então ele viu os escoteiros carregando aquele caixão. E ele falou, cara, você é escoteiro. Acho que... Nunca perguntei isso para ele diretamente, se foi isso, essa questão de prestar Mas foi assim a memória. que começou mas foi assim que ele meio que atinou. E aí ele entrou pro grupo escoteiro, se apaixonou pela parada e ficou tentando me colocar. Só que aí eu não queria ir. Eu era muito pichototinho, era pra eu ser lobinho ainda na época. Mas eu era o office boy dele. Por que era o office boy? Porque a nossa janela ficava ali embaixo. Então ele esquecia qualquer coisa, ele gritava para eu levar para ele. Numa dessas que eu fui levar alguma coisa pra ele, eu vi ele com a tropa dele cantando uma música. Tá aí, vocês escoteiro. Gostou e quis ficar. Hoje ele não tá mais no movimento escoteiro. Ele é do clube de antigos, que a gente tem lá. E aí eu entrei, por causa dessa música. Caraca, olha. A coisa mais louca. Anos depois, exumaram o corpo desse padre, botaram num ossário, né? E aí esse ossário voltou lá pra igreja onde a gente tava. E aí fui eu que carreguei o ossário. Ó, Caraca. Caraca, um levou, trouxe. Eu quero ver a história do Gabriel superar Agora essa. supera essa, Agora. Pois é, eu devia ter ido primeiro. O meu, tem 2 irmãos. Aí tinha um dos meus irmãos, era pequenininho, tinha uma amiga no prédio, falou, não, eu tô indo pro grupo escoteiro, que tinha também perto lá de casa, na Tijuca. Eu entrei em outro grupo, na verdade. Eu nunca fui mais um tijucano. Mais um Mas é não gente fui boa. sempre. A gente Engraçado. Mas eu sou também. mais ou menos. Eu sou Zona Sul da Zona Norte. Eu sou também da Tijuca. É curioso, é difícil de achar, mas acho. E aí... O Gui Albuquerque veio aqui e fala isso. Que é a zona... Tijuca é a Zona Sul, Zona Norte. Mas pergunta onde mora agora. Já tá fugindo. Já meteu o pé da Tijuca. Aí era o 76, Nossa Senhora Medianeira. A amiga do meu irmão foi, a mãe falou, não, vamos pra conhecer, não sei o que. Foi com o meu irmão. No sábado seguinte tinha a história do, tem que vir o responsável pra ver, conversar, não sei o que. Minha mãe chegou e falou assim, Gabriel, não quero ir sozinha. Eu já tinha 15 anos, falou, você me acompanha? Eu falei, tudo bem. Aí eu fiquei sentado no banco olhando aquele monte de gente correndo de um lado pro outro, não tá entendendo nada, só queria voltar pra casa. Eu só queria voltar pra casa. Aí, Ver o videogame. Era bem isso. Você era do videogame? Eu era do videogame. Aí chegaram pra mim e falaram assim, não, Gabriel, vem cá, vem ajudar a gente. Eu falei, não, tô bem. Ele, não, vem ajudar. Aí quando chega, eu falei, o que é pra ajudar? Ele, não, a gente quer fazer um elevador aqui, quer subir na árvore, vai fazer uma cadeirinha aqui com um nó, vai botar você e a gente vai te suspender. Eu olhei assim, eu falei, oi? Isso vai me aguentar? Ele, não, aguenta, vamos lá, entra aí. Aí eu subi, desci, levantei outro, não sei o que. É a melhor maneira de trazer uma pessoa pro movimento escoteiro do que ir sala. Pois é. E aí eu olhei assim, eu falei, bacana. Ele disse, você volta sábado que vem? Eu falei, volto, não tem problema não. E fiquei. Vamos me pendurar de novo? Foi assim que eu Eles te seduziram de uma maneira bem fácil, né? Foram trazendo... bacana. Arthur? Vocês vão ter que editar, né? Isso aí, porque a gente falou mais que Paulo Chu. Praticamente não editamos nada, fica direto. Eu ia te perguntar se você estava falando do padre legal, né? Inclusive, eu tava querendo trazer o padre Antônio José, não sei se você conhece, que é ali do Caxambi, na igreja que tem ali perto do Caxambi. Mas eu ia te perguntar, tem algum movimento aqui no Brasil, igual dos Estados Unidos, que seja ligado a alguma igreja, não? Os grupos escoteiros, eles podem ser grupos
diversificados, ou eles podem ser grupos escoteiros de confissão religiosa. Ou seja, a gente tem, por exemplo, um grupo... Onde é que fica o São Pedro? O terceiro? Não, fica em... Não é Cascadura? Não, já... Ele mudou. O terceiro, o São É. Pedro, fica no... Caramba, onde o... Sei lá. É, por Aí, ali. ele é um grupo escoteiro católico. Caxambi. Caxambi? Acho que foi pro Caxambi. Começa... Não sei. Ué, deve Começa ser com do C. Padre Antônio José também lá. Começa Não, com C. mudou. Pode ser de É. Campo Grande. Não, é Caxambi. É que eles eram de Cascadura e foram pro Caxambi. Então, e assim, mantiveram o nome. é uma minoria, mas você tem grupos escoteiros de denominações religiosas. Então, naquele grupo escoteiro, as atividades escoteiras são praticamente as mesmas, mas eles têm momentos De em que religião. eles trabalham cerimônias, rituais e atividades próprias daquela Entendi. religião. Os outros grupos escoteiros que não são de confissão religiosa, como o nosso, por exemplo, trabalham a espiritualidade de uma forma mais ampla. Mas tem algum que é voltado, por exemplo, você tem esse broche Brevê. do ar, Sim. do ar. Tem alguma... Porque, assim, tem um movimento de bushcraft, né? Aham. Que cresceu muito, né? O movimento sobrevivencialista também, que tá o pessoal debatendo pra caramba em vários grupos no Facebook. Tem grupos de escoteiros específicos, por exemplo. Ah, não, esse grupo aqui é mais de... só pra acampamento, mato, salvamento, Não, coisas não. assim, não? Não. Parte de... plantio e em casa, você gosta de Não. reaproveitamento de água, coisa assim, não? Porque o método escoteiro, ele é um sistema. A gente diz que ele é um sistema. Ele tem os seus 8 pontos, né? E a aplicação dele, ela precisa estar... esses 8 sistemas precisam estar interrelacionados. Você não pode aplicar só uma parte. Não existe, assim, uma aplicação parcial. Então, não é... É um geral, né? Então, tem que- exatamente. Então, por exemplo, a atividade escoteira, ela precisa abarcar aqueles 8 pontos. Claro que umas vão pesar mais num ponto, outros... Mas, então, por exemplo, um ponto lá do método escoteiro é o natureza. Então, significa o seguinte... Não tem como você ser escoteiro sem você ter atividades na natureza. E quando a gente fala natureza, não é necessariamente uma floresta, mas a tua natureza ao redor, a valorização, a conservação, a interação com a natureza lá da tua localidade. A outra é serviço comunidade, né? Não tem como você ser escoteiro e fechar os olhos para a sua comunidade. O outro é o aprendizado pela prática. Não tem como você ser escoteiro se as suas atividades forem só teóricas. Precisa ter atividade prática. Então, esses 8 pontos, a realização de escotismo se dá com esses pontos aplicados de forma sistemática. Então, não dá para você ter correntes escoteiras. Ah, não, isso aqui é coisa de uma escoteiro, mas eu não... vertente só. Mas eu não eu sou escoteiro, mas eu não acampo. Não tem como. E isso é dito também para as famílias. Você falou, e a mãe que não quer deixar o filho acampar? Aí a nossa recomendação é que ele não seja escoteiro. Sim. Porque assim, vou botar meu filho na natação, mas se possível, eu queria que ele não se molhasse. E tem atividades físicas também, é outra coisa legal que vocês fazem, né? Muita atividade, né? Só de trilha quando faz, o que anda, né? Nossa, exatamente, Né? exatamente. É maneiríssimo, maneiríssimo. Bom, Então- acho que... Muitíssimo obrigado. Nada, a gente Léo, volta na semana que vem. Gabriel. Já Com faz um mais pouco. informações Já falamos sobre- bastante, né? Deu uma geral, não te demos só 3 minutinhos igual a galera, né? Ah, Justificou chupa Jô bastante. Soares. Quer dizer, E ninguém te perguntou qual é a melhor folha pra limpar a bunda aqui, tá vendo? Nem Não, não pô. perguntou. eu ia responder, mas Maldita pergunta escrota que o pessoal sempre faz. Eu ia falar do papel duplo. Mais macio. Mais macio que você leva pro acampamento. Exato. Assim, ó. A gente tá pronto pra isso. Isso aí, pessoal. Você que gostou, dá aquele like. Obrigado por terem vindo. Obrigado. Se inscrevam nas mídias sociais que estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. Obrigado por terem vindo. Obrigado você. Foi muito bacana, valeu. Muito Ótimo. bom, obrigado Gostaram? pela oportunidade. Acho que a gente fala de uma paixão aqui. A gente é Dá pra apaixonado. perceber. Dá, né? Dá, com certeza. A gente- Fala de dentro pra fora. A gente, legal. o olho brilha porque a gente é um modo de vida. Ser escoteiro é uma opção de vida. Tá? Não é a atividade que você faz no sábado, não. Eu tento conduzir, e o Gabriel tem certeza mais que absoluta que isso, eu tento conduzir a minha vida com base nos valores que eu aprendi no movimento escoteiro e que eu vi exemplos vivos no movimento escoteiro, as pessoas mais importantes que eu já tive como referência na minha vida eram escoteiros. E aí são essas pessoas que eu tenho, cara, eu precisava ser
um pouquinho do que essa pessoa foi. Então, por isso que a gente fala com essa paixão. Obrigado por vocês deixarem a gente dividir essa paixão com Nós vocês. é que agradecemos muito, sensacional. Aprendemos muito, com certeza. Muito legal. Vai lá dar um pulinho, Luiz, gosta do Fluminense. Queria ser um lobo. Um abraço, valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Tchau. tchau. Tchau.